Olá, querido e querida empreendedora. Estamos aqui para mais um episódio do Jogada Empreendedora, trazer para vocês um pouco mais de conteúdo, de mentalidade empreendedora que a gente fala, uma mentalidade que vai fazer com que você que está aí trabalhando em alguma empresa ou que está pensando em empreender, ir para um novo ramo, que você possa ter insights, que você possa conhecer pessoas que, assim como você, estão aí empreendendo suas vidas e buscando aí crescerem no mercado, crescerem como pessoas e impactarem a sociedade de alguma maneira. E hoje eu estou aqui com duas pessoas sensacionais que fazem parte aí do ciclo do futebol, do mercado do futebol, o Márcio Ferraz, meu companheiro de trabalho de Next, e o convidado especial de hoje, o Jonathan Pinheiro, árbitro de futebol da Federação Gaúcha e da CBF. O cara que arbitrou aí e apitou muitos jogos importantes na vida, ele vai falar um pouco deles aqui. Muito bem-vindo, Jonathan. Prazer estar com você aqui. Obrigado por estar aqui conosco. E, cara, fala um pouco aí do teu início de vida ali, de onde você veio, de onde você é e como é que você veio parar aí no futebol dentro das quatro linhas. Uma satisfação, né, Eli? Tá participando com vocês desse bate-papo, com o Márcio também aí. A gente poder estar trocando uma ideia, falando um pouquinho de futebol, de vivência, coisas que a gente adora, né? E também sobre um tema que mexe conosco, né? Que é a questão do empreendedorismo, né? Tanto da vida pessoal de cada cidadão, mas aliado com o esporte, aliado com o futebol também, que é uma coisa que movimenta aí o nosso mercado, digamos assim, né? Você viveu o futebol e a educação ao mesmo tempo, né? Quando criança ali, ou você era daquela família que, assim como a do Márcio, investia tudo no futebol? Não, na realidade é o seguinte, a minha história com futebol, tentei jogar, né? A gente sempre brinca, né? Que todo árbitro é um jogador frustrado, né? Não deu certo no Não, campo, não deu certo com uma bola no pé? óbvio que não, né? Óbvio que não. Comecei com 7 anos jogando na escolinha, né? Não sei se eu posso citar Fica à aqui, mas vontade. o nome da escolinha era Esporte Clube Americano, né? De Novo Hamburgo. Uhum. Sou muito grato pelas portas que o americano me deu com 7 anos para jogar. Eu era goleiro, né? Então aprendi muito a questão do respeito, né? Aprendi muito a perder também, porque o esporte ele te ensina, né? Ele te molda, ele te ensina que nem sempre tu vai ganhar, Sim. né? Então aprendi muito lá no americano, depois acabei passando por outras escolinhas, tive experiências aí e joguei aí dos 7 até os 17 anos. Foram 10 anos, treinamento árduo, muitas vezes viajava e não jogava, era banco, né? Mas isso tudo é um processo de aprendizado, né? E concomitante com isso, a gente foi estudando, né? Ensino fundamental, depois o ensino médio, né? E sempre estudando também em colégio público de manhã, à tarde o treino. Essa foi a vivência prática do jogo em si, né? Até os 17 anos. A gente vem de uma família mais humilde, uma origem um pouco mais humilde, né? Minha mãe me criou praticamente sozinha, tive o apoio dos meus avós, né? Não tive uma figura paterna próxima nem do lado, então isso também dificultou o processo de criação. Então, em função disso, ali com 17 anos, ela chegou para mim e me deu assim uma real, digamos assim, falou: ó, a mãe precisa que tu de repente pense se tu quer apostar ainda um pouco mais no futebol ou se tu quer, ou se tu tá, de repente tu pode trabalhar, pode pensar em fazer uma faculdade e tudo mais. E aí eu não pensei muito assim na hora, na realidade, né? Acabei começando a trabalhar no comércio, trabalhava numa loja de calçados aqui em Novo Hamburgo, no centro da cidade. E logo depois, por volta de um pouquinho antes dos 19 anos, eu fiz vestibular na Universidade Fevale, passei no vestibular, passei para administração de empresas na época. Uhum. Mas por que administração de empresa, Jonathan? Tipo, já pensava alguma coisa ali? Já tava trabalhando com alguma coisa? Ou Não, eu não teve estava, uma mas influência? não, eu não estava, mas em função de já estar mais ou menos um ano trabalhando no comércio, a venda ela te ensina muita coisa, né? A venda te ensina primeiramente a questão humana, de tu entender o que a pessoa precisa. A empatia, né? Não é simplesmente eu vender. Ah, eu vou vender, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um tênis
pro Márcio porque eu preciso pensar na minha comissão. Não, esse tênis vai suprir o que o Márcio precisa? Não, se esse não vai suprir, Márcio, eu não tenho tua numeração. Então, de repente, tem que procurar no mercado, que eu não vou ter para te oferecer. Sim. Então, assim, o processo de venda ele foi me ensinando muito a se moldar, a questão da transparência, por exemplo, de tu oferecer para aquela pessoa o que realmente ela precisa, colocar ela em primeiro lugar e não tu. E aí tive oportunidade na loja, cara. Eu tava mais ou menos um ano, tava fazendo 19 anos, aí eu fui promovido a subgerente da loja, assim, porque precisava de um subgerente. O gerente saiu, o subgerente passou a ser gerente e falaram, vou te dar um voto de confiança e tudo mais, né? E aquilo me fez um amadurecimento maior e tudo mais. E aí acabei fazendo vestibular para administração. Lembro que foi muito bacana, assim, fiquei muito feliz quando entrei. E aí pensei, bom, agora vamos trabalhar para pagar isso aí, né? Aí tava indo pro terceiro semestre, pintou uma bolsa de um programa chamado ProUni, só que essa bolsa ela era só para licenciatura plena em educação física ou letras. Aí que era inglês, português ou espanhol, português. Cara, eu não vou fazer letras, cara. Não tem nada a ver com isso, cara. Aí quer saber, eu vou tentar essa bolsa para educação física. Eu sempre gostei do futebol, me criei no futebol, administração eu posso pagar lá na frente, sei lá, vou pensar o que eu faço. Porque realmente era muito difícil, cara. A gente tinha um salário base do comércio, mais uma comissão ali, né? Mas era judiado, pegava o ônibus para trabalho, aquela coisa toda. E aí eu tentei a bolsa. Aí fiz o Enem, porque eu nunca tinha feito Enem, então me inscrevi pro Enem, fiz o Enem. E para minha surpresa tinham 42 vagas, eu entrei em 7º lugar. Que bacana. Então você era um estudante já ali... Não, eu me dediquei porque era o que a vida me ofereceu. A vida me deu aquela oportunidade, eu precisava abraçar ela. E aí eu consegui fazer o Enem. Passei, eu tive uma nota boa, daí aliaram com as notas lá, não me lembro agora como que foi o processo. Mas essa parte me marcou muito, que eu entrei em 7º lugar, isso me marcou. E aí... Já viu seu potencial ali de que se você se dedicasse a alguma coisa, você conquistaria. Eu acho que qualquer ser humano, se ele se dedica, se ele, vamos dizer assim, entrar num outro assunto, mas uma questão de hiperfoco, se ele quer performar aquilo ali, se ele tá focado naquilo ali, pode ser que ele não consiga hoje. Sim. Mas se ele manter uma coisa chamada constância, lá na frente ele vai alcançar o objetivo dele. Às vezes demora um pouco mais e o pessoal desiste, né? Mas se é aquilo que você quer realmente, cara... Nem tudo é no tempo que a gente quer, mas às vezes no momento que precisa acontecer, né? Perfeito. A gente quer hoje, mas não é hoje. Não tá pronto para isso hoje, talvez, né? Perfeito. Então, ganhei a bolsa, mudei da administração para educação física. E aí comecei a cursar, eu tinha a bolsa do ProUni, 100%. E aí fiz 2 semestres, e aí pintou uma seletiva dentro da Universidade Fevale, que ela tinha uma parceria com uma instituição do Canadá, chamada Jeunesse Canada Monde, que é em Quebec. Uma bolsa de estudo, 6 meses. Eu vou me inscrever para essa bolsa aí. Já tinha pensado em intercâmbio antes? Mas nunca. Nunca saí de Novo Hamburgo. Aí pensei assim, essa bolsa aí... O que acontece? O que era a bolsa? Era um projeto chamado Projeto Rondon. Existia na Amazônia, no Mato Grosso, anos 80, né? Pelo que eu pesquisei na época. Assim, cara, o que é isso aí? Eu vou ficar 6 meses no Canadá trabalhando como voluntário, vou abrir mão da loja, que eu sou subgerente, tenho meu saláriozinho, tinha recém comprado uma moto, aí eu tava feliz e tal. Não sei, assim me inscrevi, fiz processo seletivo, prova. Aí não tinha inglês, um dos requisitos era não saber falar inglês, quanto menos se soubesse melhor, porque o projeto era para isso, para formar o cidadão, ensinar. E eram 10 vagas. E eu lembro que tinha umas 200 pessoas inscritas aproximadamente. Daí fiz o processo e tal. Depois na segunda etapa éramos psicotécnico e psicólogo e tal. Aí e fui passando etapas, assim. Aí chegou um momento que tinham 20 pessoas para 10 vagas. E a professora Cláudia, que era a orientadora, Cláudia Schmidt, da administração da Fevale, que era orientadora, falou: são 20 pessoas, tem 10 vagas. A gente vai fazer um processo rigoroso agora, infelizmente alguns de vocês vão acabar ficando na lista de espera, aquela coisa, tudo bem. Mas eu sempre acreditei em mim, cara. Sempre acreditei. Pensei, não, uma das vagas vai ser minha as vagas. Cara, fiquei em 11º. Fiquei como primeiro suplente. E o cara que ficou em 7º lugar, cara, tava se formando em fisioterapia, recebeu uma proposta para ir para São Paulo. E aí ela me ligou, nunca vou me esquecer. Eu tava no laboratório de informática, tocou o telefone, um número que eu não conhecia, eu atendi bem baixinho, assim. Eu tava fazendo algum trabalho pra aula que ia começar às 19h30, né? Eu tava ali 18 horas, uma coisa assim. Daí ela disse assim, professora Cláudia aqui, tal, queria falar contigo, mas eu não imaginava que era isso. Aí ela disse assim, eu falei, tô aqui na Fevale, então vem aqui na administração, 3º andar do prédio Lilás. E aí pra te ver como isso me marcou, porque eu lembro todos os detalhes disso aí.
Foi uma coisa que mudou minha vida. E aí ela falou, assim, o cara desmarcou, o cara, um selecionado, ele não vai poder comparecer, não vai poder ir. Queria saber se tu tem oportunidade, tu te sente preparado, acima de tudo. Tu vai ficar longe da tua família 6 meses, tu vai ficar, é uma dificuldade, né, a questão e tal. Você tinha compartilhado isso com tua mãe, já tinha falado alguma coisa? Não, o processo seletivo habilitou? sim, mas muito vago, porque nem eu sabia o que eu estava fazendo. Com 19 para 20 anos ali, uma bolsa de estudos no Canadá de 6 meses. Tem umas coisas assim que aparecem na nossa vida e que meio que a gente não pensa com a cabeça, pensa mais com o coração. Assim, eu vou fazer isso aqui porque tem alguma coisa me falando pra eu fazer. Tipo assim, né, mano? E tu vê que, quando a gente escuta a história do Jonathan, né? A pessoa que vence, né, Jonathan? Ela tem características muito parecidas, né? De comportamento, né? A questão da decisão ali que tu comentou, cara. Eu não tinha escolha. Foi a oportunidade que apareceu na minha vida. E eu tive que fazer o meu melhor com aquilo, sabe? E isso a gente escuta das pessoas que vencem, né? E a gente fala muito no nosso universo, né, Presida? Que não existe área, né? Existe a área do sucesso. Não importa se tu é um educador físico, se tu é um árbitro conceituado, se tu é um agente de captação, se tu é o presidente da empresa. Enfim, existe a área do sucesso, né? E tu estava comentando, né? Eu até vou aproveitar o gancho para falar, né? O nosso país hoje, o Brasil, ele tem uma questão de cultura ali, né? Onde a gente é ensinado desde pequeno, né? Que a gente pode ir até um determinado ponto, né? A gente tem uns limites ali pra gente chegar. Que a gente não pode alcançar algo mais relevante na nossa vida, né? E pra mim, de verdade, assim, sabe? O que falta no Brasil é a gente apresentar para as pessoas as oportunidades que a gente tem, sabe? As oportunidades de crescimento, né? As oportunidades que depende só da gente, né? Da gente estar crescendo e conquistando algo relevante. Então, reparando, né? O que o Jonathan tá falando, cara, o teu comportamento, né, cara, mostra muito do porquê, né, cara, das tuas conquistas, enfim, de onde tu chegou. Mas continua aí, cara, que a tua história tá muito bacana. Não, e aí, basicamente, é bem isso que tu falaste mesmo, assim, e era uma oportunidade, né? Uma cidade chamada Stephenville, que fica a 3 horas de Toronto, ao leste, e ela falou pra mim, assim, vai trabalhar como voluntário, né? Vai receber alimentação, moradia, passagem, tudo. Cara, e tem um outro fato curioso, além de eu não falar inglês, eu nunca tinha... além de não falar nada de inglês, assim, não sabia 3 palavras, eu nunca tinha andado de avião, cara. É mesmo? Primeira vez. Foi a primeira vez, então foi Porto Alegre, Guarulhos... 20 e quantos anos? Eu tinha... Foi em julho a viagem, eu tinha recém feito 20. Massa. E tinha... só que aí tinha um pepino nessa história aí também, que a gente fala pepino porque era um problema. Eu tinha recém comprado um apartamento, cara. Tinha saído da casa da minha mãe em março, comprei dia 15 de março. Então tinha saído ali por volta de 2 meses, sei lá, abril, maio, da casa da minha mãe e tava morando sozinho uns 2 meses. Cara, eu vou deixar 6 meses fechado o AP, pagando prestação, de onde é que vai vir esse dinheiro? Ferrado. Cara, sério, tudo isso eu tive que pensar, sabe? Eu ainda jogava bola, eu lembro dessa história aí também. Eu jogava bola aos domingos na várzea, aqui em Novo Hamburgo. Jogava por uma equipe aqui, eu era goleiro, e aquele dinheirinho da várzea ajudava nas contas também, sabe? Claro, uma amadorzinha. Então, jogava e... mas era pra fogo, cara, jogar no gol, foguete comia do lado ali, cara. E as expectativas do cara não, né? Tava ganhando pra jogar ali. E aí acabou, tá, beleza. Falei, não, eu tenho muita vontade e tal, quero essa oportunidade. Fui um dos 10, assim, que a gente acabou viajando. A viagem foi dia 11 de julho. Foi um dia depois da final da Copa do Mundo, da França e com a Itália. Tu lembra de todos os detalhes, né? Sim, eu lembro que foi numa segunda-feira e a final que o Zidane deu a cabeçada lá foi no domingo, né? Nós viajamos na segunda. E entre a gurizada o assunto era esse, né? Então, assim, foi a primeira vez andar de avião, primeira vez saindo do Brasil, foi algo espetacular pra mim. Foi muito bacana, assim, ter essa vivência, né? E voltamos dia 20 de dezembro. Foi uma experiência rica demais, assim. Fiquei 5 meses e meio, voltei falando inglês praticamente fluente, o francês aprendi bastante, porque eu conheci um professor chamado Carl McNiven, que ele lecionava francês na escola para as crianças, né? Então ele me falou, ó, toda terça e quinta, das 6 às 8, tem francesa na biblioteca para a comunidade. A cidade tinha 7 mil habitantes, uma cidade pequenininha. Então, assim, tem francês para a comunidade, o pessoal vem e faz as aulas, se tu quiser participar. Cara, olha o tamanho da dificuldade. A aula era em inglês, pro francês. Só que no meio disso eu tinha que pôr o português para mim. Sim. Então, se ele falar uma palavra em inglês que eu não sei, não vai me adiantar nada, porque eu não conseguiria chegar no francês. Nem sabe o que é, assim.
Entende? Então, assim, eu tinha essa barreira no meio, mas vamos lá. Tudo era aprendizado, tudo era legal. Pô, ele me levou pra andar de trator, aqueles da neve. Virei amigão do professor, foi muito legal. E a escola, né, no Canadá, assim como é nos Estados Unidos, ela começa às 9 da manhã e termina às 3 da tarde, com 1 hora de intervalo para almoço. Após as 3 horas, eu ficava sempre ajudando na escola, lá, uma escola Stephenville Middle School era o nome, né, crianças de 12 a 14 anos. E aí, chegava o professor um dia e falei, eu estudo educação física no Brasil, assim, assim, assim. Queria saber se não podia te ajudar nas aulas de educação física. Ela, na parte curricular não pode, mas pós a aula, o pessoal tem atividades todos os dias, alguma coisa. Ou badminton. Cara, não sei lá o que é badminton, cara. Não sabe nem as regras do jogo. Não sei nem o que é. Beisebol, sabia nem pegar no taco, vai pra rebater. Sim. E aí ela disse assim, não, mas fazer o seguinte, começa ajudando no vôlei. Aí comecei ajudando no vôlei. Cara, não foi assim eu que pedi isso, mas a professora fraturou o pé, cara. E eu tive que assumir a turma de vôlei. Estavam umas 2 semanas ali, eu acho, e ela se lesionou. As crianças tinham que idade? De 12 a 14. E aí treinei a equipe, participamos de torneio, foi bem legal. Foi uma experiência muito rica, assim, porque nunca mais pude voltar lá. A senhora que eu morava na casa já faleceu, né? A dona Cecília Williams, que eu morava na casa dela, ela já faleceu. Depois eu fiquei sabendo que ela faleceu através do professor Cal, que a gente conversava bastante por e-mail, daí ele me contou que ela tinha falecido e tal. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje, cara, no centro da cidade, como que é a biblioteca, a escola, né? Eu lembro de flash das coisas, isso nós estamos falando uma coisa de 15 anos atrás. Tu continua tendo contato com o pessoal? Muito pouco, muito superficial, né? Muito, muito superficial, assim, né? Deveria pedir o WhatsApp deles, talvez, né? Porque agora a questão de evoluir a tecnologia e tudo mais, mas não falei mais com eles. Mas, assim, ter vivenciado isso me preparou muito para a jornada da vida, cara. Com certeza. Preparou muito, e eu falo isso para todo mundo, né? Assim, eu e minha namorada, a gente tá esperando o nenê. Massa. Deve estar chegando agora a primeira semana de novembro, a Helena. Parabéns. Obrigado. Então a gente fala que a gente prepara o filho para o mundo. A gente não prepara pra gente. Isso eu escutei de muitos professores falando, isso é uma coisa que eu carrego comigo. E a minha ideia é que a minha filha, quando tiver seus 15 anos, ela vai escolher se ela quer estudar, fazer um high school fora, o que ela quer fazer, mas ela vai ter a preparação para isso. Vai ter a oportunidade de fazer isso. Isso eu me preparo muito para que ela tenha o que eu não tive, digamos assim. Perfeito. A educação é o que mudou a tua vida e que tá mudando até hoje, né? As oportunidades que a gente tem. Se puder dar para ela educação, cara, o resto eu tenho certeza que ela tem uma mãe que é professora, um pai que tem a cabeça no lugar também, então a gente vai dar o básico, a educação para ela, o resto ela vai correr atrás, né? O Yali é pai e eu sei que ele pensa muito nisso, né? Assim como eu. Cara, educação minha filha tem 4 anos, né? Eu já tô pensando em várias questões, inclusive o Yali, ele diz que fala inglês com o filho dele, né? E é uma coisa que eu tento fazer muito com a minha filha. A minha filha, não que seja, algo gigante, mas, ela conta até 10. Hoje ela conta até quase mais, né? 15, 20 em inglês. Tem vezes que ela vem falar comigo algumas frases que, tipo, cara, não fui eu que ensinei, mas a mãe dela também se preocupa em estar falando com ela. E, cara, tu pode ter certeza que isso vai ser um diferencial, sabe? Pra tua filha que tá vindo, pro futuro dela. Mas tu tava falando aqui, cara, eu tava com uma pergunta pra te fazer. Tu foi com brasileiros, né? Uhum. E tu falou que em 6 meses tu ficou fluente ali na questão do inglês. Uhum. E isso aconteceu comigo e com os brasileiros lá. Por exemplo, o meu inglês, quando eu fui para os Estados Unidos, ele teve uma dificuldade no começo. Por quê? Porque eu convivia muito com brasileiro. Uhum. É uma fuga, né? E exatamente, ele falava muito bem inglês e eu muito mal. E eu usava ele como gancho para tudo, literalmente. Para comunicar com os meus colegas, com o treinador, na aula, inclusive. E eu vou contar uma história que eu acho maluca, presida. Esse cara, ele tinha uma namorada, né, Jonathan? Ele tinha uma namorada. E eles foram meio que... Ele foi para os Estados Unidos, mas foi meio assim, sabe? Não foi muito bem resolvido nessa questão. Ao contrário de mim, cara. Minha esposa me apoiou, inclusive, cara, vai ser difícil, mas eu sei que é uma plantação que a gente vai ter bons frutos sendo colhidos lá na frente. Em dezembro, a gente foi em agosto, em dezembro a gente voltou de férias para passar o Natal aqui, enfim, e voltaríamos, a princípio, né, em janeiro ali pro off-season, né, que é o segundo semestre. A namorada desse cara falou assim para ele, ou os Estados Unidos ou eu. Olha a mentalidade dela, né? Olha a mentalidade dela. Falou assim para ele, esse cara, ele fez a escolha errada.
Desculpa, porque, cara, uma namorada que chega pra ti e fala isso, na minha opinião, cara, não te merece, né? Desculpa se alguém discorda, mas é o que eu penso. E ele optou por ficar com ela. Enfim, pra mim foi ótimo. No início eu fiquei bem triste, porque, cara, vou perder meu parceiro. meu tradutor. Vou perder meu tradutor. Mas foi aí que meu inglês, cara, decolou. Juro pra ti, cara, em 2, 3 meses eu tava, falando até os slang lá dos caras. Mas, eu queria te perguntar o seguinte. Tu foi com vários brasileiros. Vocês tinham alguma questão de conviver com brasileiros? Eu vi que tu, né, queria ficar com um professor e tinha contato com eles. Como é que tu fez essa questão da tua evolução no inglês, cara? Tu convivia muito com brasileiros? Tu fugia deles pra focar mais no inglês mesmo? Enfim, compartilha um pouco, eu acho que, cara, é bem bacana. Esse projeto nosso, morava na casa de família. Eu morava numa casa de família que existia uma seletiva na cidade que as famílias podiam se inscrever para receber. Host families, né? Host families. Então, o que acontece? Era um brasileiro e um canadense do projeto que moravam na casa. Morava eu e o Grant, que era de Ottawa, canadense, e a gente morava com a Cecília. Tinham famílias que eram com filhos e pais, então tinha mais gente. Então, morava lá o Márcio com um canadense na família. De segunda a quinta, tu não podia ter contato com os outros brasileiros. Obrigatoriamente. Entendi. Na sexta-feira, o dia inteiro... Não, sexta-feira à tarde eram as nossas reuniões. Reuniões periódicas, toda sexta. Chovendo ou com sol, a reunião tinha que ter, porque aí era com o projeto. No caso, a coordenadora brasileira e o coordenador canadense, né, estavam presentes na reunião sexta-feira, o dia inteiro. Eu evitava bastante. E tem uma coisa que é muito bacana, e eu acho que isso fica de mensagem para os jovens que pensam assim, eu tô a fim de ir, mas eu tenho medo. Todo mundo vai te ajudar lá. Eles são muito receptivos. Todo mundo vai para os Estados Unidos, como eu já tive a oportunidade de ir também, assim, de ter dificuldade, às vezes, de comunicação, a pessoa entende, cara. Tu usa muito as mãos, né? Tu usa muito visual, assim, para ajudar. E o inglês não é uma língua difícil, que você, em 1 ou 2 semanas, você pelo menos tá fazendo o básico já, né? Tá fazendo o básico, com certeza. E o povo te ajuda muito. Então, assim, estão vendo que tu tá tentando falar, tá te comunicando, às vezes falta a palavra, falta o vocabulário. Sim, vai faltar e tá tudo bem faltar. Exato. Não há problema nenhum faltar. Com certeza tem cidadãos americanos que também faltam para eles as próprias palavras em inglês, né? Devido à criação que tiveram, às vezes não tem um vocabulário vasto, enfim. Então, isso vai faltar. E o pessoal tem muito medo disso, né? Não vou para fora por isso. E aí tem uma outra situação que é muito bacana. Eu fui com 20, mas o menino ou a menina indo hoje com 12, com 14, com 16, cara, aprende mais rápido do que eu aprendi com 20. Muito mais rápido. Eu fui com 25. Eu era o vovô do time lá. É muito rápido o aprendizado. Claro, a pessoa com 50 vai ter um pouco mais de dificuldade, isso em tese, né? Não é uma regra isso, né? Do que uma de 16. Pode ser que tenha uma de 50 que aprenda mais fácil, mas assim, mais difícil. Então, assim, com 16, 17, 14, 15, 18, cara, é o momento de errar na vida. É o momento de arriscar, é o momento de fazer, é o momento de acreditar no sonho. Eu quero acreditar no meu sonho, que eu quero ser jogador. Eu vou acreditar na Next, a Next está me dando a oportunidade, então eu vou abraçar essa oportunidade, vou lá, vou mostrar meu talento no futebol e vou me tornar um cidadão melhor. Porque um dia, quando eu parar, eu vou voltar e vou fazer a diferença para pessoas que estão aqui ou pessoas que agora estão com a minha idade que eu não tinha. Prestando a oportunidade. Agora, o que é que te fez mais a diferença lá para tu aprender inglês rápido? A convivência, as aulas, o trabalho, o que é que te ajudou mais ali a desenrolar mais rápido? Na realidade, a gente não tinha aulas de inglês, né? Não tínhamos aulas de inglês. Jogavam você lá... Isso aí. Mas o Projeto Rondon era isso, né? No Brasil ele existia nos anos 70, 80, sei lá, no Amazonas, Mato Grosso, lá. Era assim, o pessoal aprendia na marra, cozinhar, aprendia na marra, se virar, né? E essa questão do aprendizado lá, eu trabalhava nesse horário das 9 às 3, depois ali E geralmente tu sentava com os professores, por exemplo, na hora do almoço ali, aquela 1 hora e meia ali, ficava conversando, eles perguntavam tudo da tua vida, tu perguntava da deles, porque é tudo novo. Imagina, os professores lá também recebiam um brasileiro na escola, né? Uma cidade pequenininha e tal. Sim. Quando é que eles iam ter essa oportunidade de saber um pouco mais sobre a cultura brasileira? Então tu vai tentando falar. E obviamente, né, tu tentava ler livros, eu levei dicionário, né? E tu tem que fazer um pouquinho por ti. Mas nada que tu vai te assustar. Mas eu não consigo formar uma frase. Fica tranquilo. 1 semana, 3 dias, 4, tu vai estar conseguindo.
fica tranquilo. E se tu não conseguir hoje, com a tecnologia que o jovem tem, 15 anos atrás não existia nada disso. Era só o dicionário. Eu andava com o dicionário. Eu também, eu levei um dicionário na minha bolsa. Eu lembro que até hoje que eu levei um dicionário na minha bolsa. Dicionário da Oxford, roxinho assim, Isso, um pequenininho. Um pequenininho pra dar em todo lugar. O meu tá lá, guardar sete chato até hoje. Eu tenho pra minha filha depois. Eu tenho uma cena, cara, que eu lembro muito, porque a gente chegou em julho, tava quente. Dia 9 de novembro foi a primeira vez na minha vida que eu vi neve. Eu acordei, eu abri a janela pra fazer a comida, a Cecília perguntou, o café, a Cecília perguntou, já olhou pra rua? Eu falei, não. Quando eu abri a janela da cozinha, assim, o carro dela tava na frente, era... Tudo coberto. Não existia grama, era só neve. Uma cena linda, assim, na minha vida, linda. Eu e o Grant fomos pra rua, tiramos várias fotos, ela tirou e tal, tirou foto com a gente e tal. E eu lembro de uma cena, porque, né, o cara nunca viu neve e tal, aquela coisa. Eu tomei um tombo, velho, na rua. Um tombo. A calçada onde fica o carro ali é... Não, e aí o que acontece? O asfalto, a neve vai derretendo, fica um sabão. Eu tomei um tombo, velho. Um tombo quando eu fui pra trabalhar às 8h30 da manhã, 15 para as 9 da manhã. Eu lembro que eu tava com o dicionário e os livros na mão ainda pra ir pra escola. Cara, meu Deus. Foi uma cena engraçada, assim, porque é tudo novidade, sabe? Sim. Então eu lembro que meio que destruiu o dicionário também por causa do tombo e tal. Então, mas isso é tudo bacana, porque hoje tu lembra, 15 anos depois disso, pô, cara, olha a quantidade de aprendizado que a gente tem. A gente dá risada, né? Quando é que tu vai imaginar que uma rua molhada vai te derrubar? E derrubava, cara. É isso aí. Guarda-chuva, por exemplo, não para, né? Guarda-chuva, o vento, a neve, o vento, eles destroem guarda-chuva. Tu tá falando isso, Jonas, eu tô me lembrando o presídio deve ter algumas questões nesse sentido. Onde eu trabalhava também, cara, onde eu morava, né? No Kentucky, lá em Mayfield, era também os extremos, né? Agosto, julho ali, cara, tá louco, 40 graus, botava um ovo no asfalto ali, fritava. E janeiro, dezembro, fevereiro ali, nossa, neve pra caramba, né? E eu trabalhava na maintenance, né, da universidade, né, presídio? Na manutenção. Na manutenção. A galera que não fala inglês ainda saber. Manutenção, desculpa. E eles me ligavam, cara, quando nevava, 5 horas da manhã. Quando eu tava fazendo aquilo, Jonathan, eu pensava, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas hoje, como tu falou, a gente lembra desses momentos e dá muito valor, né, a tudo que a gente passou e as coisas que a gente vai estar conquistando hoje, né? E, cara, das 5 da manhã até as 7h30 da manhã, nós tirando neve da rua. Tirando as neves, assim, dos caminhos ali pro pessoal chegar nos prédios. E aí, pra não ter o tombo, né? Sal pra tudo que é lado, né, cara? Sal grosso pra tudo que é lado. Eu tenho um quadro em casa com uma fotinha, que no fundo tá a escola. E eu tava trabalhando e aí uma colega falou, deixa eu tirar uma foto tua. Eu falei... naquela época as fotos eram aqueles cartão SD, as máquinas, era Cybershot. Sim, eu tive da Sony. Era time eu grande, comprei uma Cybershot lá pra poder registrar esses momentos. Comprei numa loja, acho que era Walmart, não lembro agora, né? Provavelmente era, porque são as grandes. E comprei lá pra poder registrar esses momentos. Eu tenho uma foto, que eu tenho um quadrinho lá em casa, atrás tá bem grande, Stephenville Middle School, e eu tirando a neve, todo encasacado, com luva, e o colega lá tirou. Também, limpando o caminho da entrada da escola. Quando é que eu tenho a oportunidade de fazer isso, cara? Não, cara, eu juro pra ti, tirando o frio, que era tremendo, né? 2 luvas, o chefe nosso falava, né? Cara, entrem no vestiário, ali no vestiário pra se aquecer um pouco e voltem de novo pra cá. Mas tirando isso, cara, são experiências que eu compartilho com os atletas, né? A gente fala muito com os atletas quando a gente vai entrevistar ali. E eu compartilho muito da minha vida, né? É muito bacana a gente poder falar com alguém que vai tá buscando vivenciar aquilo que tu já passou, porque tu fala com verdade, assim, sabe? E, enfim, passa mais credibilidade também. Mas são experiências, cara, que de verdade, né? Eu faço questão de falar pra minha esposa hoje, vou falar muito pra minha filha, quero falar pros meus netos, porque, assim como pra você, pra mim, pro Yari, foi algo que mudou, cara, mudou a minha vida. A forma de pensar, sabe? É muito diferente. O quanto eu evoluí no tempo que eu morei lá, as pessoas que tu conhece, né? Pessoas de várias partes do mundo. Cara, isso não tem preço que pague, sabe? Tremendo. E depois disso aí, cara, voltou pro Brasil, já voltou com alguma coisa na cabeça assim? Como é que foi essa volta? Então, aí essa oportunidade foi em julho de 2006 até dezembro. Aí voltei, comecei a procurar emprego ali em janeiro. Acabei trabalhando numa agência de viagens. E o futebol apareceu para mim em março, numa oportunidade de apitar jogos de crianças aí de 10, 12 anos. Né, de pequenas ligas aí que o pessoal precisava de árbitro para jogos final de semana e tudo mais. E eu comecei a pegar gosto por aquilo ali.
Comecei a pegar Início da gosto. carreira como árbitro foi bem nessa época aí. Foi exatamente nessa época. Exatamente em março de 2007. Aí comecei a trabalhar ali, jogos, né? São jogos de equipes e isso é uma coisa que é muito legal, cara, porque nós estamos falando de 2007. Aí tu volta, eu tava com 21. Aí tu volta 8, 9 anos atrás, eu jogava essas mesmas competições. Eu jogava Sulicamp, em Costa da Serra, torneios que tinham aqui na região, eu jogava elas e 8, 9 anos depois eu tava apitando porque eu precisava de dinheiro para viver, para complementar a renda, para pagar as contas, queria crescer na vida, enfim. E comecei a pegar gosto por aquilo ali. Porque uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, cara, não interessa a área que tu vai trabalhar. Se tu colocar o dinheiro em primeiro lugar, tu tá fadado a um insucesso. Por que tu acha isso, Jonathan? Porque tu tem que gostar. Chega uma hora que cansa, Tu tem que gostar, porque o dinheiro ele vai te mover até um certo ponto. O resto que vai te mover vai ser teu coração. Vai ser tua vontade, seja de ajudar alguém, seja de poder contribuir na vida de alguém de uma maneira de crescimento, de alguma forma, seja no sentido de tu fazer o que tu sai da tua casa todo dia. Ah, que legal, hoje eu tenho a chance de, no caso de vocês, eu tenho a chance de observar garotos e talvez eu consiga contribuir para o crescimento deles, seja de educação, como posso mudar, porque tu lida com vidas ali. Muda a vida da família, às vezes. Muda a vida da família. E a mesma coisa nós no campo de jogo da arbitragem. A responsabilidade é tão grande, que tu imagina o seguinte, não são só 22 que estão jogando, cara. Cara, são dezenas de famílias que estão por trás daquilo ali. Eu posso fazer um atleta ser eliminado de um campeonato por um erro meu e eu posso prejudicar a carreira dele, posso prejudicar a vida da família, talvez do filho, talvez os sonhos do filho que talvez possam ter interrompidos, porque lá em cima da pirâmide um árbitro cometeu um erro que prejudicou o pai dele. Cara, é punk. Tem que ter essa noção, tem que ter essa responsabilidade. Então, em 2007 eu entrei, comecei a gostar. Em agosto comecei o curso de arbitragem e formei em dezembro. E no meio disso eu tive uma perda muito grande que foi meu avô, né? Meu avô que me criou, porque minha mãe trabalhava no shopping em Novo Hamburgo o dia inteiro, numa loja de calçados. Uhum. Então, meu avô me criou, eu perdi ele dia 23 de agosto de 2007. Aquilo foi um baque para mim. Eu tava uns 2 meses no curso e foi um baque muito forte e tudo mais. E, cara, ele sempre falava para mim para estudar. Sempre falava, capricha nos estudos, porque ele era mecânico. E ele achava que ele era mecânico porque ele não teve estudo. Sim. Só que, além de ser um mecânico espetacular, desse um carro para ele montar e desmontar o motor, ele fazia, cara. Espetacular ele era. Ele foi uma pessoa que criou minha mãe e meu tio, criou eu, sustentou a família inteira com aquela mecânica, sim, com aquele trabalho. Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Só que na cabeça dele, a pessoa, para ser melhor, ela tinha que estudar. Então ele sempre me incentivou a estudar. Sempre me incentivou a estudar, me levava para a escola, às vezes, quando podia e tal. Sempre me incentivou a estudar. Depois que eu saí do esporte, ele conversou bastante comigo também, né, para focar nos estudos. E ali, em 2007, comecei. Aí tu vai indo. Na Federação Gaúcha fiz o curso de arbitragem. Tava com 19, 21 anos, né? 21. Pô, começou cedo, né? E aí, cara, eu passei várias vezes de chegar nos campos, o cara fala que eu era o árbitro, os caras... Tu é o árbitro? Como assim? É isso que eu não, eu sou o árbitro. Vai jogar ou vai apitar? Agora, o que seria pra ti? Não, eu sou o árbitro do jogo. Não, os árbitros já chegaram, porque os assistentes chegaram no outro carro. Não, os árbitros já chegaram. Não, mas eu sou o árbitro. Ô, Jantas, mas nesse primeiro momento tu já pensava em chegar onde tu tá hoje? Ou era mais ali pensando mais ali, por que eu ia tirar no final do mês para pagar minhas contas, gostava de estar ali naquele ambiente, mas ou você já via tinha um norte assim de sonho, de onde chegar? Eu nunca consegui fazer uma conta de 10 anos. Eu sempre penso que a gente tem que sempre pensar 10 anos à frente. Mas eu tinha um pensamento de 5 anos. Tá. Era uma meta de longo prazo minha, era 5 anos. Então eu pensava assim, hoje eu tô com 21, onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Quem sabe eu quero estar trabalhando aí daqui a pouco num profissional, seja na 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, enfim. Então, todos os jogos que eu ia, eu dava 200% de mim. Dava 200%. E tu começa no Sub-15, vai pro 17, vai pro 20, vai tendo oportunidades na Série C do Gauchão. Aí, dia 10 de fevereiro de 2010, eu tava com 4 anos de arbitragem, eu estreiei na 2ª divisão do Gauchão, lá em Garibaldi, uma cidade chamada Garibaldi. Cara, foi uma maior confusão o jogo. O time da casa terminou com 9, perdeu de 1-0 gol de pênalti. Foi minha estreia. Confusão ali. Cara, foi minha estreia, entendeu? Tudo é aprendizado. Sim. Não tô dizendo que a gente foi mal no jogo, mas é aprendizado, é uma coisa que me marcou, né? Dia 10 de fevereiro de 2010, então assim, eu lembro direitinho, cara. E o que é que faz a diferença para um árbitro de futebol
naquela época você estava começando ali, por que tu se destacou assim para chegar já na segunda divisão do Gauchão? O que é que tu fazia? Como é que você se preparava? Eu sempre encarei de forma séria, por exemplo, assim, não que os outros não encarassem, tá? Não é isso, mas assim, quando tu vai pro campo de jogo, cara, tu não pode dar um migué de caminhar. Tu tem que sair dali carregado, tem que sair extenuado, porque o jogador respeita o árbitro que tá correndo, o jogador respeita o árbitro que tá Em cima do lance. em cima do lance. E sempre me destaquei muito por isso, por ter 1,90 m também, a questão da passada ser mais larga, né? A passada grande, o cara poder estar em cima, né? E além de tudo isso, trabalhar muito a questão técnica, né? Sempre fui muito estudar regra, sempre fui muito de olhar jogo, olhava muito o jogo. Eu vivia o futebol muito, assim, 24 horas por dia, assim, assistindo, lendo, vendo lances e olhando grandes árbitros que a gente tivemos no Brasil, servindo de espelhos. E hoje esses mesmos árbitros, alguns eu trabalho, Quem são tuas outros referências? são meus chefes. Quem né? são tuas referências desde aquela época? Eu sempre tive alguns, assim, por exemplo, de árbitros que foram FIFA, por exemplo, assim, referência para mim hoje é Leonardo Gaciba, que é o presidente da Comissão Nacional de Árbitros hoje, né? Ele saiu, já fazem aí uns 9, 10 anos que ele saiu do campo, foi para trabalhar com a televisão, hoje é presidente da Comissão Nacional. Dentro do campo de jogo, Leandro Voaden, um árbitro que para mim, assim, existe um ponto da arbitragem também até o Voaden e depois do Voaden. Ele meio que deu uma revolucionada na maneira de conduzir o jogo, na forma de levar jogador, na forma do jogador respeitar, é um árbitro extremamente respeitado, né? Ele é massa. É legal assistir os jogos dele. Cara, só um ganchinho, tá? E final da Copa Unicinos, 2006. Quem foi meu árbitro? Leandro Voaden. Copa Unicinos 2006. 2006 ele, acho que tava bem no início ali, né? Não, em 2006 apitou a final do Gauchão. Cara, que loucura, né? Ele apitou, foi a primeira final do Gauchão dele, e se eu não me engano foi o primeiro Grenal da carreira dele, foi na final. Não sei se tu conhece a Unicinos ali. Bom, deve Sim, conhecer, apitei né? bastante a Copa Unicinos. Apitei final também, tive a oportunidade de apitar final também. Nós e Univar... Qual é a... Unisc lá de Santa Cruz. PUC e Unisc. Teve muitos árbitros, assim, eu poderia te citar inúmeros aqui, eu te citei 2, assim, por terem chego, né, na FIFA e tudo mais. Hoje nós temos grandes árbitros aqui, temos Anderson Daronco, que é um árbitro referência no Brasil inteiro, né, Jean-Pierre Lima, que é um árbitro que não chegou com o escudo da FIFA, mas tem um potencial absurdo de controle de jogo, tem um respeito dos jogadores absurdo, Jean. Isso eu tô te falando só dos gaúchos, tá? Sim. Aí, se fosse entrar numa esfera de fora, tem vários árbitros também de muita qualidade, e eu acho que a escola de árbitros do Brasil, ela tá acima de muitas, mas muitas. Controle de jogo, conhecimento da regra, os árbitros brasileiros são muito inteligentes, Preparação física. maturidade para apitar, né? Nós temos vários colegas que eu poderia te citar aí, né? Então, assim, tem colegas também que se formaram comigo, que vieram na batalha comigo também, que serviram de inspiração para mim. Sim. Né? Que não são conhecidos por uma questão assim mais ética, assim, nem vou falar os nomes, porque né, eles ainda, alguns são atuantes, outros não, mas assim, são colegas que sempre estiveram do meu lado durante a carreira inteira, ó. Pega o caminho para direita, ó, não faz assim, faz assado. Quando tu tiver no jogo, se tiver tal situação, tu age assim, assado. Então, assim, acho que todo é um processo de aprendizado, né? É difícil o cara citar nome, porque daqui a pouco aqui, eu vou esquecer de alguém, eu vou cometer uma gafe, né? Sim. Mas, eu não sei nem mas como... todo, assim como jogador, os árbitros também têm seus ídolos. Sim. Né? E eu espero trabalhar arduamente, poder sempre fazer o melhor para um dia poder inspirar algum jovem que quer ser árbitro também. É por isso que a gente tá aqui. O Matheus me comentou sobre você e eu descobri o dia desse que você morava no mesmo condomínio que eu. E eu fiquei muito curioso para conversar contigo, porque a gente tem sempre a visão do jogador, né? A gente ali sabe como é que o jogador pensa, mas como é que o árbitro pensa? Como é que funciona a questão da estrutura de arbitragem? Porque é uma coisa que não é profissional. Você não é um profissional, né? Você é um cara autônomo, não é isso? Você é como se fosse uma empresa. É assim que funciona, né? Você é uma empresa que presta serviço para outra empresa. É isso? É mais ou menos por aí? Eu brinquei contigo fora do ar que o árbitro ele costuma ser o empreendedor, né? Porque nós emitimos uma RPA, né? Preenchemos uma RPA de autônomo para atuar nas partidas. Eu presto serviço para a Federação Gaúcha, né? E também faço parte do quadro nacional já fazem 5 anos. Na Federação vai fazer 15 e no quadro nacional esse é o meu 5º ano.
Então, assim, você compra seu tênis, você paga a sua academia, você paga seu nutricionista, você compra seus alimentos. Cara, é um custo alto, ainda mais com o custo das coisas do jeito que estão hoje no Brasil. A gente tem que estar sempre cuidando do corpo, da mente, né? Nós falamos assim, existem 4 pilares na arbitragem, né? Que é o pilar físico, que é tudo isso que eu acabei de falar, que é a questão de treinamento. O pilar técnico, que é o estudo da regra do jogo. Não pode falhar ali. Não pode falhar, cara, porque tu tem que dar o exemplo. O árbitro, ele é o exemplo pro atleta ali. Porque ele é odiado por estar sempre coibindo os erros, mas ele precisa punir com rigor dentro da lei. E educando para que aquilo ali... E educando acima de tudo, principalmente em categoria de base. Perfeito. O jovem até os 20 anos ali ainda tem muita coisa para ele melhorar, ali 17, 15. Cara, e a gente também tá aprendendo. Então, assim, então tem o pilar físico, o pilar técnico, o pilar mental. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Arbitrar não é fácil. Arbitrar é muito difícil. Pressão gigantesca. Uma pressão absurda. Interesses políticos, interesses dos clubes, interesse do jogador, né? A questão da carreira dos caras tá em jogo também. Contrato, renovação de contrato deles para eles, né? Se o clube for campeão, vai renovar, não vai renovar. E a questão do pilar social também, né? A pessoa, ela não é porque ela chega em determinado patamar, por exemplo, que ela vai pisar na outra, que ela vai achar que ela é melhor, que... não, eu sou melhor que o fulano, que o Beltrano, eu tenho que estar escalado. Não, às vezes tu não tá escalado, tem um motivo de tu não tá. É porque quem sabe aquele jogo é muito duro pra ti, tu não tá preparado pra aquele jogo ainda. Né? A gente falou isso antes das oportunidades, às vezes tu acha que é, mas não é naquele momento. Quem sabe daqui a 2 anos essa oportunidade vai chegar pra ti, mas ainda não é teu momento e nada acontece por acaso, né? Perfeito. E então essa questão do empreendedorismo, o árbitro ele é um empreendedor porque ele precisa cuidar de tudo isso. Ele precisa se dedicar, ele precisa ter foco, ele precisa de muita resiliência. A palavra mais forte usada na arbitragem é resiliência, porque muitas vezes você faz 2, 3 jogos, fica fora da escala, 4, 5 rodadas, você não entende por quê. Você fica pensando... Cara, já aconteceu comigo e vai acontecer com qualquer jovem árbitro, com qualquer árbitro grande. Ele vai errar. Ele vai errar, cara. É do ser humano errar. O erro faz parte. Como pro jogador erra no pênalti, aquele jogo decisivo, que podia mudar ali a vida do time, a trajetória, o árbitro vai mudar também, né? O processo de crescimento, ele passa pelo erro. Porque o erro te prepara, o erro ele faz tu crescer, ele vai mudar muitas coisas na tua cabeça às vezes. E esse processo de experiência é duro. É duro. Às vezes tu toma um descanso técnico, que o pessoal costuma brincar assim, tá fora da escala de descanso técnico, né? Pra dar uma repensada e tal. Sim. Pô, tu toma 15, 20, 30 dias fora. Dói, cara, porque como nós somos autônomos, tu precisa daquele dinheirinho. Perfeito. Tu pensa, pô, preciso estar bem pra apitar, não posso errar. Então tem aquele processo. Quando tu voltou depois dos 30 dias, tu vai te pressionar, né? Mas não posso errar de novo, senão vou ficar mais 30 fora, mais 15 fora. Então, assim, tu tem que saber lidar com isso. E, Jonathan, alguns momentos marcantes pra você, não só marcantes, mas decisivos pra tu ter atingido o topo no Brasil aqui, né? No que diz respeito à CBF, à Federação Gaúcha. Quais foram os momentos, assim, que tu acha que foram determinantes para que você chegasse até aqui? Quais foram os jogos? Ou quais foram as tuas decisões? Os teus momentos empreendedores ali de ter entendido que você precisaria investir em alguma coisa para poder ter aquele retorno que você queria. Tu lembra pra gente alguns desses momentos aí? Eu acho que primeiro ponto, acreditar naqueles que são os teus superiores. Se eles estão te dando uma direção, acredita naquilo que eles estão te passando, sabe? Acredita, ó, é assim que funciona, o projeto é assim, para crescer tem que ser assim, diferentemente de ser ditadura. Não é ditadura, é um processo de orientação, digamos assim. Então acreditar nas orientações, porque os teus chefes não vão te dar uma orientação para tu não ir bem. Eles querem que tu vá bem, porque consequentemente eles não vão ter problema, né? Perfeito. Então, assim, seguir as diretrizes, se dedicar dentro da sua profissão, assim como na arbitragem. O menino que quer jogar bola, por exemplo, ele vai se dedicar 3, 4 vezes por semana, vai treinar. Quando ele estiver lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai se dedicar nos treinos, vai se dedicar no estudo, porque muitas vezes na universidade vai olhar para ele, ele é igual esse aqui, ó. Mas esse aqui fala o inglês melhor, então eu vou ficar com esse, só tem uma vaga. Tem que fazer um corte, não vai ser ele que vai ser cortado. Porque ele estava sempre ali, chegava 15 minutos antes do treino, se dedicava, estudava, tinha boas notas, né? Alguns requisitos, por exemplo, na Federação Gaúcha era para tu chegar na arbitragem, na elite, tu tem que ter superior. Então, assim, também o fato de eu ter o curso superior com 25 anos me ajudou bastante. Eu me formei com 24, na realidade. Sim. Com 25 eu estava na Série A, mas aquilo ali fez uma grande diferença. Alguns pontos importantes disso.
eu tive o privilégio de ter a bolsa do ProUni. Alguns colegas meus, infelizmente, não conseguiram bolsas. E não conseguiram se formar? Por um motivo, porque muitas vezes não tinham recurso financeiro. Então também sou grato a Deus por isso, porque me iluminou, consegui a bolsa e pude adiantar o processo de formação. Voltamos 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer a faculdade com 21, eu estava fazendo administração. Será que com 25 eu ia estar formado? Provavelmente não ia ter dinheiro para pagar essa faculdade. Não, a grande parte das pessoas fala assim, não vou estudar agora não, porque eu preciso trabalhar. E aí está o trabalho, esquece o estudo, e aí não teria tido a oportunidade que você teve recentemente, né? E nos jogos aquilo é coisa, dá 200% de ti, sempre procurar fazer o melhor, entender a regra do jogo, né? Entender o que o jogo pede, o feeling da partida, entender o jogador, que muitas vezes eles estão reclamando, pô, só um pouquinho, tem muito cachorro latindo, alguma coisa tem, eu tenho um erro aqui então. Tu estuda os atletas e os times antes do jogo, como é que é essa rotina pré-jogo? Sim, a gente estuda, quanto mais alto o escalão das equipes, mais fácil tu achar informações, né? Naturalmente, né? Então a gente procura estudar quem é o jogador mais chato, quem é o que bate mais, né? Quem é aquele cara que vai simular um pênalti na área, quem é aquele centroavante que gosta de jogar agarrando, puxando o zagueiro, e aí ele se joga para trás dizendo que foi puxado. Então a gente procura estudar tudo. Desde os jogadores, o Márcio tá rindo porque ele sabe como é que ele era. Tá vendo? Eu tô rindo porque é impressionante, cara. Os jogadores, eles continuam reclamando, eles continuam, enfim, cometendo alguns erros, e eles sabem, cara, que, pô, o árbitro já te conhece, o árbitro já sabe do teu histórico, e eles continuam cometendo as mesmas... Enfim, eu tô rindo aqui, mas eu tô refletindo aqui. E não só os jogadores, a comissão técnica também. Sim, treinador, os caras já sabem sabe direitinho quem é o chato, quem não é. Tu sabe que aquele tem um ali, daqui a pouco ali, tu vai lá, pô, professor, deixa eu apitar, o senhor coordena a sua equipe e tal, por favor, tá, beleza. Vai dar 5 minutos, ele vai gritar de novo. Exato, cara, é isso que eu tô rindo. Então tem vezes que não adianta, tem uns que te escutam, né, tem muitos que são muito educados, tem uns que são mais agitados, os atletas a mesma coisa, né. Cara, tem alguns colegas assistentes, por exemplo, que o pessoal conhece popularmente como bandeirinha, também são agitados, cara. Você tem que falar no rádio com eles às vezes. É mesmo, cara. Calma aí, não te estressa com o banco, deixa que eu vou lá no banco. Os caras estão estressados, o assistente tá ali, tá estressado com o banco, tá estressado com o jogador, aí tu chega no intervalo, calma, respira. Tem que liderar até teus colegas de trabalho. E às vezes tem árbitros também, que quando eu tava no processo de crescimento, de aprendizagem, e hoje inclusive ainda faço muito o quarto árbitro que fica ali fora, né, dando suporte. Alguns colegas árbitros mais experientes também, eles também estão às vezes estressados e tal. Então tu vê que às vezes o pessoal, né, também tem que dar aquelas colegas, pô, calma, tá tranquilo, o jogo tá na tua mão, fica tranquilo e tal. Nossa. Né? Maneiro. E antes do jogo, cara, assim, na verdade no dia do jogo, mas antes de começar o jogo, qual é que é o procedimento ali? Tu vai falar com os dois capitães, você vai falar com os treinadores, como é que é esse processo ali para preparar pro jogo? Porque eu sei que depois que começa ali, fica difícil você controlar alguma coisa, você vai mais ali fazendo a tua parte, mas antes do jogo, como é que tu prepara as duas equipes, os treinadores, quem tá jogando ali? A gente chega no estádio 2 horas antes, né? Por procedimento protocolar, né? Chega 2 horas antes, faz uma vistoria no campo, vê se tem a bandeirinha de escanteio, se as redes estão bem fixadas, se tem algum buraco no gramado, eventualmente, se o vestiário está de acordo com como tem que estar o nosso vestiário, se tem o chuveiro, se a água está quente. Cara, é todo um procedimento que tem que ser feito 2 horas antes, né? Preenche as RPAs para mandar para a federação, para depois fazer posteriormente o pagamento, vai o pessoal do financeiro lá, se organiza com tudo isso. Eventualmente, se tu encontra ali naquela vistoria do campo um treinador ou outro, tu pede, pô, né, professor, estamos aqui para fazer o nosso melhor, né, a gente conta com a sua colaboração ali, coordenando os seus atletas, né, e qualquer coisa a gente tem a liberdade de conversar. Ninguém aqui é monstro que não pode conversar com um com o outro, né, com respeito e educação. Subiu o tom do respeito, faltou educação, aí deu. Como é que tua ali acabou o limite dele. Tua postura, porque eu assisto muito futebol e tem a postura do árbitro de ele conversa com o jogador, explica tudo que está acontecendo, e tem uns que falam assim, calado, e o cara fica reclamando lá, ele parece que tá entrando por aqui e sai por aqui. Como é que tu vê isso e como é que você se comporta? Depende do jogo, né? Depende do jogo. Às vezes, o jogo precisa que daqui a pouco tu mostre pro grande público o que está acontecendo, né? Às vezes tu vai fazer vai aplicar um cartão amarelo, tu faz um gestual aqui porque o cara tá falando demais. Aí tu aplica o cartão amarelo. Entendi. Entendeu? Às vezes o cara cometeu o número 3, 4 faltas em questão de 2 minutos, aí tu sinaliza que ele fez muitas faltas aqui, mostra e aplica o cartão amarelo. Então tu precisa vender a tua decisão. Precisa mostrar pro grande público o que está acontecendo.
Pô, o cara só fez uma faltinha no meio de campo, tomou o cartão. Não, mas já é a quinta falta dele em 3 minutos, 4, 5 minutos. Então é um rodízio. Às vezes o atleta de uma equipe ele toma a falta de vários atletas da outra equipe diferente. E aí o árbitro percebe, opa, todo mundo tá fazendo a falta no 10 ali. Aí tu avisa, o capitão, o próximo que fizer a falta no 10 vai tomar o cartão. Você não sabia. Você sabia disso aí? É um rodízio no atleta. Assim como existe o rodízio de faltas do defensor, existe o rodízio de faltas da equipe inteira num atleta. Porque cada um vai lá e Pra dá uma inibir o pegada. cara. Aí o cara tem a cara de pau depois de dizer, foi a minha primeira, sim, mas esse cara já tomou umas 10 faltas. Então tu foi o 10º, tu vai tomar o cartão. Foi a minha primeira, é uma frase muito clássica deles, né? Que eles vão lá, às vezes dão uma sarrafada no cara. Pô, foi a minha primeira, entendeu? Pô, mas quase machucou Temerário, cartão amarelo, tá previsto na regra. Sim. E saber dessas malícias faz parte do teu trabalho também, Faz né? parte. E a gente estuda, a gente se dedica buscando a excelência. Isso é um dos pontos que vai fazer um árbitro chegar no topo. E eu tô muito longe do topo ainda. Tem grandes árbitros que eu me espelho muito neles, tenho certeza que eles têm muitas técnicas, né? A tua experiência também de ter sido um atleta também, né? Isso aí, cara, tu e teve ali, né? Dentro de campo. E eu acho que o fato de ter jogado no gol ajudou. Vou te explicar por quê. Ver o jogo de uma outra Exatamente. Exatamente. Isso eu conversei uma vez com um colega árbitro e ele falou pra mim, eu acho que o fato de ter jogado no gol te ajuda a ter uma leitura do jogo diferente. Porque o cara que jogava ali, temos muitos colegas árbitros que tentaram jogar meio campo e tal ali, zagueiro, os caras não tinham uma noção assim, porque eles estão envolvidos com o jogo o tempo inteiro, aquela bola pra lá pra cá. O goleiro tá ali, mais uma situação um pouquinho mais tranquila, observando e avisando, né? Fulano cobre a direita, fulano cobre a esquerda, né? Volta, zagueiro e tal. Então aquela experiência ali me ajudou um pouquinho também de ter jogado no gol, acredito eu, né? E tu tinha uma característica, agora falando de goleiro, né? Porque a gente vê muito goleiro que é capitão de time, né? Essa característica de líder, né? Sempre tive. Tu sempre teve. Sempre tive. Isso é... Cara, isso aí eu acho que eu herdei muito do meu avô. Eu herdei muito do meu avô. Meu avô era exatamente assim. Meu avô era... Não, vamos fazer esse carro aqui. Mas aquele lá tem que entregar. Não, mas nós vamos fazer esse aqui. Aquele lá espera para ser entregue semana que vem, na oficina dele, por exemplo, né? Então, eu herdei muito dele isso. Você vê os exemplos que o meu avô arrastava. Não, porque um time com goleiro que não fala, pô, tu já sai perdendo de 1-0, né? Porque o goleiro realmente ele é privilegiado. Ele tem que aproveitar a visão que ele tem do campo pra beneficiar o time dele. Ele antevê muita coisa. Ele vê tudo de frente, né? O jogador, a maioria dos jogadores vê muita coisa de costas. Não, Mas tá isso que tu falou de antevê é fundamental. Sim. Porque ele antevê realmente. Porque se o cara tá com a bola no meio de campo, vai lançar no lateral direito, o goleiro tá vendo que tá um buraco ali e que o lateral direito vai poder avançar. Por exemplo, a arbitragem. Existe uma coisa nossa que se chama antecipação mental. Tá? Isso é uma técnica dentro do processo. O cara dominou a bola. A disposição tática, falando tecnicamente agora aqui, a disposição tática é um 3 contra 3. O cara dominou, os dois abriram, tem um no meio. Cara, ele vai botar num dos caras da ponta. Por que ele vai botar no meio se eu tenho 3 zagueiros na marcação no meio? Sim. Então, assim, o árbitro saber fazer a antecipação mental da jogada, entender o que é o próximo nível, vai ajudar muito o árbitro a crescer, porque o índice de assertividade vai aumentar. Porque ele vai se antecipar, ele vai estar mais próximo quando aquele jogador receber a bola, porque ele já se antecipou que esse cara ia botar nele, entendeu? Que é o que eu puxei do goleiro, cara. Pra onde o jogo tá indo, exatamente, né? O cara já vai ali pra... É como se fosse jogador do meio campo hoje, que eles precisam cortar muito caminho, né? Cara, a bola tá indo pra ali, você já dá um passinho pra direita aqui, porque sabe que aquele é o caminho da jogada. Sensacional. Jonathan, vamos falar um pouco agora do teu lado empreendedor. Vamos entrar um pouco mais no assunto. O Jonathan, Márcio, você não sabe, ele também tem um trabalho fora das 4 linhas, né? Conhecido por ser árbitro de futebol, mas no dia a dia ele também tem o lado empreendedor dele. Não obstante o lado empreendedor como árbitro, porque como ele falou já, tem que resolver tudo ali de uma partida, tem que saber liderar as pessoas que estão envolvidas na partida, tem que cuidar do corpo, porque cuidar do corpo também é uma maneira de você empreender a sua vida, empreender você, né, para estar bem e estar sempre sendo lembrado. Mas, Jonathan, teu dia a dia, cara, como é que é quando você não tá no campo, quando você tá naquela semana que você talvez não foi escolhido ali para apitar algum jogo? Como é que é isso aí? E como que começou esse teu dia a dia no empreendedorismo ali? A gente tem
nós temos na família, a gente tem 2 empresas, né? Uma delas é relacionada ao calçado, que nós temos uma loja de componentes para calçado, que foi fundado pela minha mãe e pelo meu padrasto, que eu dou um suporte na parte de gestão, na parte financeira. Maneiro. São coisas que eu gosto de fazer, né? E a gente procura servir as grandes indústrias, por exemplo, com o material que eles necessitam. Então, por exemplo, assim, estou precisando de tal produto para a produção de tantos pares de tênis, né? A gente tem um estoque, também a gente tem como servi-los, como conseguir esse produto para eles. Às vezes precisa, sei lá, couro, cabedal, precisa coraça, contraforte, atacador para o tênis, enfim. E a nossa empresa já está no mercado, já fazem desde 2002, então são 19 anos, né? Eu comecei muito jovem, ajudando ali também quando podia, e depois, quando estava com 18, 19 anos, eu já comecei a focar um pouco mais ali também, e hoje eu procuro dar bastante suporte para eles, entendendo o modelo de negócio, quem são o nosso cliente, qual é o perfil do nosso cliente, de que forma a gente pode atender o nosso cliente, né? Concomitante com tempo dedicado para arbitragem, né? Que aí a gente bota aí umas horas por dia, que é treinamento, estudo, que eu sempre faço, né? Então nós temos isso aí. E também nós temos um investimento que a gente faz com alguns parceiros comerciais com automóveis. O que a gente faz? Essa função do calçado, da gente atender as indústrias, me clareou muitas ideias, assim, que o consumidor hoje, por exemplo, no ramo automotivo, a forma de tu comprar um automóvel, por exemplo, ele mudou. O cara antigamente ia nos feirão, comprava um carro num feirão, por exemplo. Depois, com acesso à internet, começou a se pesquisar mais sobre o produto, sobre a loja é mais barata, essa loja é menos barata e tal, aquela Tem coisa. a comparação, né? A comparação. Então a gente montou uma forma de atender o cliente de acordo com o que ele quer, né? Então eu tenho alguns parceiros comerciais que a gente investe. Vamos dar um exemplo assim, vamos pegar o exemplo do Márcio, né? O Márcio, eu quero trocar meu carro, mas eu quero um carro assim, 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 posso gastar tanto, quero nesse perfil, tenho preferência por tal cor, né? Quero fazer assim, quero pagar assado, quero dar o meu na troca e tudo mais. Então, assim, eu entrei como parceiro comercial nessa questão da gestão, nessa questão financeira também, buscando atender a necessidade do cliente, que eu acho que é algo que tem que ser feito em todas as áreas. Todas as áreas. Tu tem que atender a necessidade do cliente, cara. Não adianta tu pensar assim, eu vou montar uma loja de carro, vou botar 50 carros aqui dentro e um deles vai servir pro cara. Pode ser que não sirva, cara. Então a gente foca a especificidade exatamente no que tu precisa, no que tu quer, né? Então, assim, divido meu tempo bastante nessa questão de gestão, porque é algo que eu gosto, é o que eu realmente me dedico a fazer com tudo que eu faço, sempre com organização, com planejamento acima de tudo, para evitar também ali na frente um tombo. E eu sempre digo, cara, crescer é fácil, mas quando o cara toma um tombo, Para voltar, né? Qualquer área da vida, cara. Para queimarem tua imagem como empreendedor, pega o Yali aí, tá numa crescente bacana aí, cara. Se fizer alguma coisa errada para destruir a imagem é muito fácil. Para destruir a imagem é muito fácil. Para alguém vir falar da Next mal aí é muito rápido, muito fácil. A internet hoje acaba com qualquer pessoa e qualquer empresa. Agora, colocar também muito o pé no chão, né, Jonathan? Colocar muito o pé no chão, porque às vezes a gente cresce e chegar onde você chegou, cara. Cá entre nós aqui, Márcio, não é fácil. Não. Porque quantos árbitros são no Brasil e quantos tentam ser? Quantos tentam chegar na Série A, por exemplo, e apitar um Grenal? Né? E chegar lá não foi fácil, mas com certeza se manter, Jonathan, tanto nos negócios quanto na tua carreira de árbitro, é bem difícil, né? A mente da gente, ela tem que estar muito focada ali, porque às vezes a gente se acha o bonzão, a gente acha que a gente chegou, a gente tô bem todos agora. Nós vamos passar por isso. Todos que querem chegar vão achar que são bons. Não, eu sou o cara. Uma hora o cara vai pensar que ele é o cara e ele vai cair. Aconteceu comigo, aconteceu com o outro, com todo mundo vai acontecer. Não, agora eu tô bem. E quando tu acha que tu tá bem, é aquele jogo que tá 2-0, aos 45 do segundo tempo, tu dá uma relaxada, o pau canta, o cara deixa o braço, o outro deixa a perna, o outro chuta, ou uma equipe faz um gol e aí fica 2-1 e o final do jogo vira um incêndio, porque o árbitro relaxou, ele não tava focado, ele se desfocou, tanto no jogo quanto na carreira. Né? O feedback das pessoas que estão próximas a gente e que também tem conhecimento sobre o que a gente está fazendo é importante. Como é que você
pega esse feedback do pessoal, de quem que você puxa feedback depois dos jogos, como é que é a tua A gente rotina? procura sempre ouvir a comissão, né? Seja nos jogos do Campeonato Brasileiro, a gente escuta os membros da comissão de arbitragem, nosso, da CBF, que daí cada jogo tu tem um analista também que tá te analisando, te dando feedback, te dando dicas. A gente procura ouvir eles. Assistir o próprio jogo, você chega a assistir Sim, o próprio... a gente chama de retroalimentação, né? Assiste o jogo, procuro pontuar. Eu sou bem Caxias, assim, eu assisto mesmo os jogos e às vezes eu pontuo bastante coisa. E já teve muito jogo que eu olhei assim, cara, como... Que cagada que você fez. Não pela cagada, mas assim, pô, como eu tô correndo mal. Sim, Como parece que eu tô cansado aqui, ó, 40 do segundo tempo, parece que eu tô cansado, mas eu não tava cansado. sim. Então, Mas a impressão que fica é que... tu tem que saber daqui a pouco melhorar a forma de corrida, daqui a pouco melhorar o teu semblante perante a imagem da câmera, talvez, né? E fazer essa autoavaliação nem sempre é fácil, né, cara? Porque é tipo assim, eu tô me criticando, né? É. Tem gente que foge da crítica. E tem gente que vai em busca da crítica sabendo que pode machucar naquele momento, mas é a coisa que vai te fazer A crescer, crítica dói muito, né? Dói muito. Teve muitas vezes que eu não fui bem no jogo, escutei, fiquei fora aí 15, 30, 20 dias fora de escala. Doeu, cara, doeu tu juntar os cacos, botar teu tênis, ir pra pista pra treinar. Sei que motivação que tu tem, sabe? Aí tu pensa, não, mas só um pouquinho, é um erro, o erro faz parte do processo. Tu entender que o erro faz parte do processo. Aí bota um fonezinho de ouvido, uma música ali, tu tenta te motivar sozinho. E outra coisa também, né? Os atletas, eles treinam em grupo, né? O árbitro treina sozinho, né, cara? Isso é uma coisa que é absurdamente difícil, cara. A gente treina sozinho, com um amigo e tal, mas teu amigo não tem a necessidade de fazer aquele treino específico de tiro que tu tem. Ele treina porque ele quer contigo, Sim, sim. né? Os atletas estão no clube lá, tem um preparador físico, vamos treinar agora aqui, vamos fazer aqui, agora vocês vão todos fazer esse movimento aqui. O árbitro não, meu, tu te vira, treina sozinho. É, o esporte Treina na coletivo, rua. às vezes você não tá bem, seu colega tá bem, e aí você passa despercebido. O árbitro é só ele, cara. Fez alguma coisa errada, todo mundo vai cair em cima. Porque não E tem... a estrutura é precária, né? Ali, por exemplo, assim, cara, eu treino na rua às vezes, cara. Pô, tem que dar uma rodada de 30, 40 minutos, velho. Tu roda na rua, tu passa pelos carros, tu corre risco de ser atropelado, de virar um pé, de pisar num buraco. Não tô reclamando disso, eu tô te contando que é assim. Fato. Sim. Esse é o fato. Além de ser autônomo, né? É fato, cara. É complicado, mas é assim, tudo isso é superado por um propósito maior, Perfeito. que é o amor ao que a gente faz. Porque ninguém se permanece 15 anos como árbitro de futebol se tu não amar. Ah, eu sou apaixonado. Tu vai largar com 3 anos. O sistema ele é muito ingrato, porque às vezes tu tá bem, fica fora, daqui a pouco tu vem e tal, aquela coisa. São muitas exceções no meio do caminho, né? E outra coisa, né, cara, o povo te julga demais, né? A sociedade te julga demais. Sem nem te né? conhecer e sem nem conhecer a tua profissão, né? Não, te julga demais. E além de não entender nada de regra, né? Sim. Deve ter uns 99,9% do público no estádio que não entende a regra. E acha que entende e tá E xingando. agem pela ali. emoção, tá julgam pela emoção também, e né? tá xingando, né? Então... O brasileiro, né, cara? O brasileiro de forma geral, né? Todo mundo fala que ele é técnico e hoje também se sente meio árbitro, né? Porque, enfim, ele acredita que entende muito de futebol. Mas, cara, tu comentou algumas questões ali que para mim fazem muito sentido, né? Essa questão da resiliência, do processo, cara, isso é para tudo, né? No nosso universo, no teu. E com certeza, eu queria até que tu comentasse, se tu puder, né? Quantos colegas teus, né, que tu começou, ou que já passaram nesse processo junto contigo e ficaram pelo meio do caminho? Muito pelas dores, pelos julgamentos, né? Porque, de verdade, né? Tu tá numa posição de número 5 hoje do estado, pô, é uma posição de relevância mesmo, né? Mas quantos caras, talvez até a capacidade técnica, né? Era maior do que a tua, talvez, mas o amar, a resiliência, cara, a tua era tão grande que fez com que você chegasse nessa posição, e outros que talvez esse cara tem potencial, como em todas as profissões, né? Mas esse cara ele não chegou, né, Jonathan? Às vezes tu tinha que fazer escolhas, por exemplo, com 21 anos, 22, 23, solteiro, às vezes fica fácil tu ir para uma festa, para uma noitada, né? E muitas vezes tu não podia porque tu tinha que apitar no outro dia, né? No meu caso, ia apitar jogos de amadores, mas precisava daquele dinheiro. E se eu não fosse bem, daqui a pouco os caras não iam me chamar de novo. Pô, o final de semana é a tua semana, né? Esse cara veio... exato. E infelizmente era assim. E aí, pô, esse cara veio da noite, aí, ó, tá apitando o jogo, que imagem que tu vai passar, né? Sim. Aí depois esses mesmos caras iam te ver em jogos de Campeonato Gaúcho na televisão e te criticar, né? Eu vi aquele cara lá na... E aí, cara, tu tem que abrir mão de muita coisa. Mas muita coisa. E quantas vezes tu deixava de sair pra apitar um jogo amador no outro dia e o jogo era cancelado por causa da chuva? Tu não saiu, não te divertiu com os teus amigos, né?
e o jogo não teve, então tu não ganhou teu dinheiro também. Muitas vezes aconteceu isso, cara. Mas muitas vezes aconteceu isso, cara. Doía, meu. Doía porque tu precisava trabalhar, entendeu? Doía. Então, tu tem que gostar, tu tem que ter uma resiliência muito grande. E falando no que tu falaste dos colegas, a nossa turma eram 48 na turma de 2007. Nós chegamos 3 assistentes e eu e um outro árbitro na Série A. Nós 5 chegamos na CBF. Dos 5 que chegaram na CBF, hoje permanecem um assistente e eu. Hoje, 2021. Um assistente e eu. Ou seja, de 48, 2. Aí você pensa assim, beleza, se fosse 10%, né? Seria Nós bom. estávamos falando de 5 pessoas, certo? Então hoje nós estamos falando de 4% da turma chegou na elite. E tu vê, né? Que se mantiveram na elite, vamos mudar um pouco, falar assim, se mantiveram na elite. 10% chegaram e 4% conseguiram se manter. E eu me mantenho hoje. Sim, O amanhã eu ninguém já não sabe. sei. Pode trocar a comissão dizer assim, muito obrigado pelos serviços prestados, mas infelizmente a gente prefere o colega. Tá tudo bem. Cara, tá tudo bem. Eu vivi por 15 anos intensamente isso. Vivo intensamente, quero servir por mais 20, se Deus me permitir, e tiver saúde, tiver força física e poder crescer mais. Mas amanhã pode pintar uma coisa diferente na minha vida. Pode pintar uma oportunidade de trabalho, né? Estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando de Canadá. Quem te garante que qualquer um de nós amanhã pode não receber uma proposta para ir para algum lugar trabalhar? E assim é a vida. Acho que no momento que tu tá ali, eu posso dizer assim, eu falo pro pessoal, né? Eu não sou árbitro, eu estou árbitro, Perfeito. né? Eu não sou o diretor da empresa tal, eu estou o diretor da empresa tal, né? Então, assim, acho que a pessoa tem que coordenar a vida dela assim. A vida... existem ciclos, cara. E o que a gente está fazendo hoje, eu sempre escuto essa frase de um dos meus mentores, tá te preparando para o que você vai fazer amanhã. Cara, 15 anos como árbitro deve ter te ensinado muita coisa, deve estar te ensinando muita coisa, deve ter te colocado em ciclos de pessoas, ciclos sociais que pouquíssimas pessoas têm acesso. Deve ter te apresentado gente que pouquíssimas pessoas têm acesso. E você chegou para ser árbitro devido a alguém que te indicou, alguém que te comentou, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento, Jonathan e Márcio, para as oportunidades que aparecem nas nossas vidas e para entender se aquela oportunidade serve pra gente. Como você falou, cara, eu sou árbitro hoje porque eu amo futebol, eu amo o que eu faço. E aí eu fiz disso uma profissão, né? Uma renda, um caminho. E pensando assim, Jonathan, você já enxerga fazendo outra coisa depois aí de se aposentar como árbitro? Porque uma hora que você vai ter que se aposentar, tem que ter um físico muito bom para ser tão bom quanto um jogador. Você falou para mim que o árbitro corre quantos quilômetros por jogo? Bota 11 uma média, hein? 11 quilômetros por jogo, cara. Em 2 horas. Menos de 2 horas, 1h30, né? Não, isso nós estamos falando uma média, mas assim, eu acredito que quando não existia tanta tecnologia, eu não tinha relógio assim com GPS há 10 anos atrás, mas eu acredito que há 10 anos atrás eu corria até mais. É quase uma meia maratona, Hoje com cara. 35, a minha média é em torno de 11. Mas com 25, 26, 28, talvez eu corria 12, 13, não sei. Realmente não sei. E talvez com 40 eu vou correr 10, assim, acho que é normal. Sim. Vou mais na experiência, mais no atalho, aquela coisa, né? Sim. Mas o jogador, com certeza, ele corre menos. E pensando assim, você já começou a planejar ou estudar, se preparando para uma outra carreira, para aproveitar essa carreira de árbitro e se inserir em outro mercado do futebol? O que é que você tem feito ultimamente para pensar sobre isso, ou não tem pensado? Na realidade, a gente pensa como seria se não tivesse mais no campo. Isso que é uma coisa que a gente nunca está preparado, o jogador para parar de jogar, o árbitro para parar de apitar, porque ele gosta de estar ali, né? Eu queria fazer um comentário também sobre uma situação antes que a gente estava falando da carreira. Cara, eu sou um cara realizado, meu. Eu já pisei em todos os gramados dos estádios do Brasil que eu tinha sonho de conhecer. Todos. E qual foi o mais marcante desses Maracanã. todos aí? Maracanã. Quem não? Maracanã. Cara, no dia que eu pisei no Maracanã, é uma foto que eu guardo com muito carinho, cara, em 2017. Eu tenho um carinho absurdo. São Paulo e Fluminense era o jogo. Cara, foi espetacular. Espetacular. Tinha, sei lá, umas 30% da capacidade do estádio e já era algo fantástico. Tu foi como principal? Como Não, como reserva do Voaden. quarto? Isso. E aí, São Paulo e Fluminense. E aí foi uma experiência única, assim, sabe? Porque eu tava muito feliz. Muito feliz de estar ali, de ser escalado ali.
Então, assim, trabalhei Maracanã, Morumbi, o Castelão, Mineirão, os estádios da dupla Grenal aqui, né? No caso, o Olímpico, depois a Arena, Beira-Rio, né? O novo Beira-Rio, o antigo Beira-Rio. Agora, recentemente, semana passada, fui escalado no Couto Pereira, em Curitiba. Era um estádio que eu não conhecia também. Muito bonito. Achei muito bacana também, sabe? Então, assim, tive a oportunidade de trabalhar em grandes estádios, assim, de conhecer, né? Os que eu tinha sonho de conhecer, Pacaembu, Vila Belmiro. Cara, o Allianz Parque do Palmeiras, o antigo eu não conhecia, só conheci o novo, né? Então, assim, foi fantástico. E um jogo que me marcou muito, assim, a nível de energia, isso foi 2017, essa estreia no Maracanã. Foi em 2019, Flamengo e Corinthians, tinha 70 mil pessoas, cara. Só isso. Só Flamengo e Corinthians, Matheus. E o Voaden também no apito, e eu de quarto árbitro também. Era um jogo Maraca? Era oitavas de final da Copa Brasil. Cara, e o gol do jogo saiu no final do jogo, assim, o barulho era surreal. Surreal. Pelo rádio não conseguia conversar. Durante o jogo não se conseguia conversar pelo rádio. O rádio não existiu durante o jogo da arbitragem. Porque a gente, dentro do campo, tentando conversar, não tinha como o barulho. 70 mil. Tinha em torno aí de uns 10 mil torcedores do Corinthians e o resto era torcedor do Flamengo. Foi uma experiência tão rica pra mim, tão única pra mim aquilo ali, cara, que marca demais. Marca demais. Tu pensa assim, tinha quantas vezes eu com 15, 12, 10, olhava esses jogos na televisão, cara. Eu tô aqui na beira do campo de reserva aqui, sabe? Tô aqui tendo a oportunidade de estar aqui, sabe? Aí, treinador do Corinthians aqui gritando, do Flamengo gritando, jogador gritando, confusão. É o que o cara gosta, entendeu, cara? O cara gosta, cara. Então, assim, é o que eu te digo, nunca vai colocar o dinheiro na frente disso, cara. Não tem como tu pensar na grana só, cara. A grana é muito boa, tu pode trabalhar, trabalhando bastante, tu vai crescendo, tu vai ganhando teu dinheirinho. Só que se tu botar o dinheiro na frente, seja o árbitro, seja o jovem atleta, seja qualquer um, se o cara botar o dinheiro na frente, uma hora a conta vai chegar. Uma hora essa carreira dele, eu não sei, acho que o universo vai atrapalhar ele, eu acho. Não, se você não ganhar dinheiro, você se frustra e para. Porque no começo você não ganha quase nada. Nada. É um bico ali, é um negócio ali, às vezes você tem prejuízo como empreendedor, a gente tá falando de empreendedorismo aqui. Se colocar realmente dinheiro à frente e não ganhar, você se frustra e você para e vai procurar outra coisa. E quando você começa a ganhar, você acomoda. Porque tem os dois lados, né? Você pensa assim, pô, mas eu vou pensar no dinheiro. E se eu ganhar dinheiro, será que eu não vou querer mais? Cara, quando você começa a ganhar uma certa quantidade, você se acomoda. Talvez não para parar. Porque eu queria falar o seguinte, não é acomodar para parar, mas é acomodar de relaxar. E aí é quando você relaxa, que a gente estava falando, que você cai do cavalo. Porque se o árbitro relaxa, ele cai, velho. Tem um monte de outro querendo pegar o lugar dele. Se o empreendedor relaxa, vem um concorrente e passa. Se o empreendedor relaxa, os caras que são funcionários vão falar, pô, mas eu tô aqui trabalhando, meu chefe tá lá, o dono tá lá, não trabalha tanto, aí você vai deixando um tempo, às vezes um mês não faz diferença, 2 meses, 3 meses, daqui a 1 ano, pô, tá relaxado porque o cara tem dinheiro e tal. Não inovar, né? Não inovar, exatamente, com a tecnologia hoje, o mercado ele não perdoa. Então, a questão não é que você vai ganhar dinheiro e você tem tanto que vai relaxar. Não, é porque você perdeu o tesão de fazer aquilo que você estava fazendo. Pô, você fez pelo dinheiro, conseguiu o dinheiro. Você vai ter tesão pelo quê agora? E esse propósito, né, a missão que a gente tem dentro do esporte, eu ajudando jovens, o Márcio também junto comigo, você sendo uma pessoa com um papel importantíssimo para o espetáculo, porque sem o árbitro ali não tem o espetáculo que a gente tem. Ou teria ali confusão, alguma coisa. E se colocar, né, Jonas? Eu acho que, Jonathan, ter essa visão de, cara, eu sou importante pro espetáculo. Eu tenho um significado pro futebol no Brasil. Cara, porque assim, na hora que eu soube que um árbitro morava no condomínio, no meu prédio ali, cara, que sensacional, cara. Eu pensei assim, a primeira vez que eu soube, eu pensei logo assim, cara, eu moro num lugar onde mora árbitro de futebol, empresários, médicos. Cara, é muito maneiro, né? Tipo, eu antes jogava futebol por diversão e agora eu tô do lado de pessoas que vivem do futebol, fazem suas vidas do futebol. E como você falou, não foi pensando no dinheiro, foi pensando em estar participando, sabe? Tipo assim, eu faço com que jovens tenham oportunidade. O Jonathan faz com que o futebol brasileiro exista, porque sem a profissão dele, sem
sem a função dele não existe, né? É mais ou menos assim que pensa o empreendedor, né? E a gente tem total consciência, todos os árbitros, obviamente que no começo tu não é tão maduro para isso, mas tu tem total consciência que as estrelas do espetáculo são os jogadores. O árbitro é um coadjuvante. A gente tem consciência disso. Ninguém tá pagando ingresso para ver a gente. Nem todos, né? Não, mas a gente não. O torcedor não paga ingresso para ver quem é que vai apitar, né? Ele paga para ver o time dele jogar, os atletas, um craque ou outro que tem em campo. Cara, e é bacana, assim, hoje a gente não dá tanta bola para isso, porque a gente já tá graças a Deus, teve a oportunidade de chegar num patamar um pouco melhor. Mas no começo eu ficava chateado quando chovia, cara, e não tinha torcida. Eu queria que tivesse bastante torcida, cara, pro jogo ser mais legal, mais gritado, mais xingado da arquibancada. Estádio lotado sempre era melhor, cara. Sempre é melhor, entendeu? Sim. Nunca me esqueço o primeiro jogo que eu fiz, que foi do Gauchão, transmitido pela RBS pro estado inteiro. O estádio tava abarrotado, cara, lá em Passo Fundo. Abarrotado, cara. Abarrotado. Os caras venderam os 12 mil ingressos uma semana antes do jogo, não tinha lugar pra ninguém. Quando nós chegamos com o carro pra chegar no estádio, tiveram que abrir com a polícia pra gente passar o batalhão, porque era muita gente. Muita gente. Dupla Grenal jogando no interior sempre é lotado. E aí ali eu pensei assim, cara, acho que foi por 2016, eu acho, 15, 16. E eu pensei assim, cara, olha o tamanho da minha responsabilidade, cara. Olha o tamanho da minha responsabilidade, Tem gente que foge, cara. hein? Tem gente que foge. Um monte. Cara, o tamanho da responsabilidade, assim, claro que erros e acertos vão acontecer na trajetória, no jogo, naquele jogo aconteceram, vão acontecer na trajetória, tudo, mas assim, todas essas pessoas que pagaram ingresso pra estar aqui, que saíram das suas casas pra vir assistir os atletas, não a mim, vieram assistir os atletas, seu clube do coração, enfim, cara, eu não posso deixar que eles saiam daqui dizendo assim, que foram prejudicados por um árbitro. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso entregar o meu melhor aqui para que eles vão para casa pensando assim, nós perdemos porque não jogamos nada. Mas não por causa do árbitro. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a responsabilidade ela é absurda. E eu tô te falando um jogo de classificatória de Campeonato Gaúcho. Agora vamos pegar um jogo maior, né, de mata-mata, nível cenário nacional, cenário sul-americano, cenário mundial, sei lá. O tamanho da responsabilidade. E eu convivo com árbitros, por exemplo, Anderson Daron apitou o jogo que colocou a Argentina na Copa 2018, cara. Argentina e Equador no Equador. A Argentina tava fora da Copa. Que loucura, cara. Ganhou de 1-0, foi pra Copa, ele teve uma arbitragem 10. Eu tava em casa assistindo, torcendo pelo colega, sabe? Então, assim, é um cara que tá sempre comigo aqui na federação, trabalhando comigo, treinando comigo, apitando junto. É um cara que tem que servir ele precisa servir de exemplo pra mim. E muito mais ainda pros que estão iniciando. Claro. Porque aqueles que estão iniciando ainda tem muito pra aprender e vão sofrer muito, cara. Vão sofrer muito. Assim como eu falei da Aron, o Voaden apitou, não foi para 2014 na Copa porque teve uma pequena lesão, senão ele poderia ter sido árbitro do Brasil na Copa 2014. Mas assim, a gente tem que aprender muito com esses caras. Aprender muito. O meu chefe, que é o presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, ele dava cartão, o jogador pedia desculpa para ele, cara. Os caras sorriam para ele, tamanho respeito que os atletas tinham com ele, tamanho a qualidade técnica dele, cara. Assim, autoridade altíssima. E uma coisa muito importante, que essa frase eu escuto desde do meu curso: autoridade sem ser autoritário. Perfeito, perfeito. Isso existia talvez anos 60, 70, que o árbitro tinha que ser durão e xingava. O futebol mudou. Assim como as empresas se reinventam, o futebol se reinventou. Assim como os jogadores se reinventaram, assim como técnicos tiveram que se reinventar, esquema de jogo, sai jogando, dá balão, ninguém mais dá balão hoje, cara. O árbitro precisa correr mais, porque a bola rola mais. Então a gente tem que saber ter essa leitura. Saber entender onde é que tu tá pisando. Vai fazer um Flamengo e Palmeiras, cara, ninguém vai dar balão ali, cara. Te prepara pra correr, velho. Porque tu vai correr, porque a bola vai andar mais. É jogador pra lá e pra cá. Então o árbitro tem que ter esse feeling, e a experiência vai te dando esse feeling, entendeu? É a pressão, imagina, você tá ali, erra 2, 3 vezes, você coloca a sua carreira em risco. Muitos colegas acabam se afastando do meio da arbitragem, ou por lesão, que é algo que pode acontecer, e o cara fica com lesão sempre sofrendo com lesão, ou por falta, às vezes, de oportunidade, ele se desilude, ele não persevera, ele não acredita. Às vezes ficar 2, 3 meses assim, sofrendo mais com escala, 1 ano, 2 anos, às vezes faz parte do processo. E tem que se manter em forma, tem que se manter cara, atualizado. Mas é difícil, eu entendo que é difícil o cara se manter em forma e não ter oportunidade. Acontece comigo, vai acontecer com outro, com o que vem atrás, o que tá na frente, acontece com todo mundo. Porque tem muita gente para ter oportunidade, então nem sempre os melhores estão no topo, né? Sim. Então, assim, pra te ter uma noção, no Brasil, na Federação Gaúcha, são mais de 200 árbitros. No quadro nacional, são 12 árbitros e
16 assistentes no quadro da CBF. A CBF conta hoje com 600 entre árbitros e assistentes Pra todas as séries. do Brasil. No Brasil, vamos botar que deve ter uns 10 mil, cara. São só 600 que são CBF, cara. E desses 600, eu ainda sou um privilegiado, talvez, de entrar entre os 100 que ainda trabalham na Série A. Então, o funil, velho, É muito grande. cara, é absurdo. É absurdo. Então, são várias valências. Volto a te falar os pilares, a questão técnica, física, mental e social. Entendeu? Porque tem muito árbitro, e eu escutei muita história assim quando comecei na arbitragem. Tinha muito árbitro que era bom, mas que os colegas não se davam com ele. Isso também atrapalhou ele. E é uma habilidade, né, Jonathan, que tem que ser desenvolvida. Talvez você falou que já foi um negócio teu, assim, de conviver com pessoas, essa parte de venda se ajuda bastante, né, de se colocar num lugar do outro. Mas é algo que pode ser desenvolvido no meio do futebol ou em qualquer profissão que a gente escolher, né? Pode ser desenvolvido, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma situação que entre árbitros não dá pra dizer que é concorrência, mas só um apita. Perfeito. Só um apita. E no mundo é assim, não tô falando que no Brasil é assim. Às vezes o cara não quer ajudar o outro, porque senão aquele outro pode ir bem tirar o lugar dele. O que eu acho que tá errado. Sim. Cara, puder dar um feedback corretivo ou positivo pro teu colega, ajuda ele. Ajuda ele, cara. E principalmente se ele tiver divisões abaixo de ti, inferiores, assim, ajuda ele pra ele poder, quem sabe, um dia chegar no teu nível. O Márcio jogou bola, sabe como é que é. Às vezes o cara tava no banco lá desacreditado e tal. Os colegas lá davam uma força no treino pra ele treinar. Pô, vamos lá, meu, vambora. Entendeu? Sim. E falando mais específico da questão do público da Next, por exemplo, cara, vai ter muitos dias que os meninos vão estar chateados lá no treino e tudo mais. Mas é aquilo ali que ele precisa passar daqui a pouco pra chegar no próximo nível. Perfeito. Porque daqui a pouco a estrela dele vai brilhar. A estrela dele vai brilhar, ele não pode desacreditar, ele tem que ter a resiliência, ele tem que perseverar, ele tem que entender. Tem uma frase que eu carrego comigo: nem tudo é para todos. Você me falou isso no papo que a gente teve na terça. Nem tudo é para todos. Isso aí é de um livro de um amigo meu chamado Everaldo Rodrigues. E, cara, quando eu li o livro dele, cara, eu falei com ele, troquei uma ideia com ele e falei: cara, tu falou uma coisa que é muito verdade no teu livro. Aquela frase me marcou. Ele: pô, sério? Eu falei: não, me marcou, cara. Porque se tu analisar uma pirâmide, cara, olha o tamanho que é lá na ponta, cara. Sim. Divide ela em 4, 5 pedaços aí. A maciça Só pouco espaço. tá lá embaixo, lá em cima tem pouco espaço para poucos vão chegar. Então, assim, pode ser que eu não cheguei lá. E não há problema nisso também. Por que não há problema? Porque eu cumpri o meu papel chegando até onde eu podia chegar. Perfeito. Dando o meu máximo até onde eu posso chegar. Né? E às vezes a gente, eu quero chegar no topo. Cara, já tem um no topo, só tem vaga para um. É, saber o que é pra você. Tem um amigo meu que fala que você descobrir as coisas que não é pra você, que não são pra você, é importante também, né? Porque às vezes a gente, não, quero só saber o que vai ser bom pra mim. Tá, mas o que vai ser bom pra você, você só vai descobrir quando você estiver tentando coisas que você não gostava de fazer e você não deu certo, né? Então, é sensacional. A questão da pandemia, Jonathan, como é que foi pra vocês essa época de pandemia? Como é que foi esse desafio pros árbitros de futebol? Nós ficamos aí em torno de 4 meses e meio sem futebol, né? De março a julho, final de julho. E o Campeonato Gaúcho voltou no final de julho. Foi feita uma bolha de isolamento pros árbitros em Porto Alegre e a gente deslocava dali pro estádio e voltava, né? Então foi bem complicado pelo fato de ser autônomo também, né? A renda caiu a zero, né? A gente ganhava só quando apitava, então não tinha jogos. Jogos da CBF também não tinha nada. E depois, quando voltou, em agosto em diante, voltou um pouco acumulado, assim, né? Sim. Tinha 3 jogos por semana ali, daqui a pouco 2, 4, dependia da semana. Todas as categorias, desde o Sub-17 até a Série A, né? Então, assim, passava por tudo. Você atuava em tudo que era lado. Precisa de um aqui, vai fulano. Esse mesmo fulano já vai sair daqui, daí vai pra casa, daí amanhã ele vai pra outro jogo. E assim, foi trabalhando, Correria. né? Depois, foi bem corrido, assim, foram 4 meses bem corridos, né? Mas foram muito produtivos, foram muito bons, assim, a gente sofreu bastante o fato de não ter tido futebol esses 4 meses, porque nós dependíamos também disso, né? Mas assim, eu consegui me preparar bem, consegui me manter preparado, né? Saía para treinar mais à noite, que tinha um movimento mais fraco na rua de pessoas assim para correr mesmo e tal. Então assim, consegui manter minha cabeça no lugar, né? Preparado, sabendo que o propósito era maior, de entender que quando voltasse eu precisaria estar pronto, Perfeito. né? Assim como as oportunidades da vida, né? Às vezes a oportunidade vai bater na tua porta, vai depender se tu tá pronto para aquele momento ou não, seja em qualquer área, né? Na área nossa do empreendedorismo aí, por exemplo, lá a questão dos 2 segmentos que nós atuamos lá com a família, que eu acabei de falar, seja na questão do calçado ou na questão de veículo, por exemplo,
Cara, foram oportunidades que surgiram, daqui a pouco num bate-papo informal, né, surgiu a ideia, pensamos, entendemos mas qual é o objetivo, né, vamos montar aqui um plano de ação, como é que nós podemos fazer, vamos montar um plano aqui, como que a gente pode estruturar essa situação, né, e assim como o futebol, o calçado meio que parou também por 4 meses, vendas gerais pararam por 4 meses no Brasil inteiro, no mundo inteiro praticamente aí, então acho que todo mundo teve uma perda grande. E o empreendedor com certeza sentiu muito, né? Eu não tenho dados assim, mas eu sei que muita empresa fechou porta. Muita empresa fechou porta. Os pequenos empreendedores, na minha opinião, foram os que mais sofreram. E vou te dizer por que eu acho que eles foram os que mais sofreram. O que acontece? No teu bairro, tu tem vários pequenos comércios. E no centro da cidade, geralmente, tem os grandes comércios. Hipermercados, enfim, supermercados. Cara, no momento que o vizinho compra num mercadinho que tem ali, ou numa fruteira que tem no bairro dele, ele está fomentando o comércio local, certo? Até estou tentando uma analogia assim na questão comercial, mas ele está fomentando o comércio local. Ele fomentando o comércio local, os prédios ali vão estar sempre alugados os espaços comerciais. Os espaços comerciais estando alugados, o imóvel que esse cidadão mora está sendo valorizado. Perfeito. Tá mais movimentado. Porque no momento que ele não compra no comércio local, o comércio local fica abandonado, ninguém tá por ali, não tem nada, as lojas estão para alugar. O imóvel dele tá perdendo valor porque é um bairro que ninguém quer morar. É verdade. Então tem toda uma analogia por trás que o povo principalmente não pensa. E aí voltamos a falar lá atrás da educação, que eu acho que isso poderia ser passado desde os 16 anos do jovem. O jovem poderia ter essa mentalidade. Porque talvez tu tenha, Márcio, porque vocês moraram fora. Tiveram uma vivência gigantesca nos Estados Unidos. Agora o cara que é mais humilde, que não teve a oportunidade de viajar para fora, ele não vai ter isso, porque a educação não dá isso para ele, o ensino não tá trazendo isso para ele. Ele não dá valor pro pequeno empreendedor ali, né? Ele só olha pro grande lá e o cara do bairro do lado que tá começando, que tá ralando, que tá... Cara, e ele não entende que se a água mineral custa 2 no mercado ali, custa 2,50. Cara, compra do cara. Ajuda o cara. Ah, não, então não compra muitas, mas compra uma ou outra. Uma banana, uma maçã, uma fruta. Eu tava falando isso com minha esposa. Ela foi comprar um leite pro meu filho. O leite custava, sei lá, R$9 no mercadinho perto lá de casa. E aí custava R$5 no Bourbon, que é um mercado grande aqui do sul, né? Como assim? Isso é inadmissível e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, olha a localização do mercadinho. Na sua rua, a nossa rua das principais da cidade. Então já é uma rua cara. Então imagina o aluguel desse cara. Ele tá alugando um espaço pequeno. A margem dele já é muito menor do que a margem do supermercado. Então se ele não cobra mais, ele não vai ter lucro. Porque ele não ganha no volume que o supermercado ganha. E ainda não tem o volume, que ele vende muito pouco. Então se ele vende muito pouco, ele tem que vender um pouquinho mais caro, porque senão ele não tem renda. Então, assim, isso é pensar na economia. A economia funciona assim, né? E se você não entende isso, cara, muitas vezes você meio que negligencia esse teu papel como cidadão, né? E esse mesmo mercadinho que tu tá falando, eu sei qual é, conversei com o proprietário do mercadinho quando eu fui comprar uma água de 5 litros lá. E aí ele tava comercializando a água a R$6,50 e eu pagava no mercado R$4,90, R$1,60 menos. Ainda falei pra ele, cara, eu vou comprar sempre de ti. Porque o mercado ganha demais no volume, tu não tem o volume, tu tem um custo aqui, tu precisa vender isso aqui, porque senão tu vai quebrar. E aí ele disse, pô, cara, eu queria que metade dos vizinhos pensasse que nem tu. Então, assim, ele falou brincando isso aí, porque assim, ele tem de tudo, ele oferece tudo mesmo nesse mercadinho. Só que o povo, às vezes, vai fazer rancho, é outra história, não vou entrar nesse mérito, né? Sim. Mas para comprar pequenas coisas pro dia a dia, ele te atende super bem. Só que se a galera não tiver mentalidade que o bairro dele tem que ser valorizado, cara, ele tá dando um tiro no pé dele. Perfeito. Porque o imóvel dele vai perder valor, entendeu? Vai ficar uma parte... Se torna até uma situação de ser talvez até mais perigoso aquele bairro. Perfeito. Se torna, porque o bairro vai ficar pouco movimento, mais abandonado. É verdade. Então, um contexto muito grande que a galera às vezes não consegue fazer uma leitura, né? De não entender que se o cara tá dirigindo o carro, jogou alguma coisa no chão, tá sujando a via. Se todo mundo fizer aquilo ali, cara, daqui a pouco quando ele passar com o carro dele ali, não vai nem conseguir passar, porque a via vai estar obstruída. Porque um esgoto vai botar para fora, o papel que te jogou não foi pro esgoto. É isso aí. Jonathan, muito obrigado pela participação. Queria
deixar um espaço aqui para você mandar uma mensagem final para a galera que está te escutando e te assistindo. Afinal de contas, esse episódio vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, e também no YouTube, muito em breve. Mas mensagem final para os jovens, principalmente, para os empreendedores, aquelas pessoas que querem viver do futebol, ou quem sabe até querem ser árbitros de futebol, assim como você, que tem você como inspiração. Muita gente que te segue vai com certeza escutar esse episódio. Deixa a mensagem final para eles, cara. Essas pessoas estão buscando seu lugar ao sol. O que é que você deixaria para eles aí de inspiração? Eu acho que a inspiração para o jovem tem que ser buscar sempre um futuro melhor para ele e para a família dele, né? Correr atrás dos sonhos dele, de acordo com os objetivos, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele almeja, e nunca desacreditar dele mesmo. Ele precisa acreditar no potencial dele mesmo. Ele não tem que esperar o milagre, ele não tem que esperar que alguém vai olhar para ele, ele tem que trabalhar em silêncio, tem que fazer o trabalho dele bem feito, né? E eu acho que o cara ser correto e fazer as coisas certas, uma hora o universo vai conspirar a teu favor. Ele vai te devolver tudo isso que tu tá fazendo. Tudo isso que tu tá fazendo. Pode não ser agora, né? A gente fala que nem tudo é no tempo que tu quer, mas no tempo de Deus. Então, assim, o jovem não desistir. E acima de tudo, cara, estudar, se dedicar tanto no futebol, quanto no idioma, tanto no futebol, quanto na matemática, tanto no futebol, quanto no português. Ler. A leitura, ela move o mundo. A leitura vai aumentar o vocabulário desse jovem, vai aumentar a noção de conhecimento dele. Então ele se dedicar a entender que um dia pode ser que não dê certo o futebol. Pode acontecer, mas ele vai estar preparado para alguma coisa. Agora, se ele não se preparar para mais coisas além do futebol, cabe daqui a pouco lá na frente ele se frustrar, ele ter um futuro que ele não queria ter. Pode vir a acontecer dele daqui a pouco cair, pode cair em umas drogas, pode cair na rua, né? Então ele se preparar para isso também e entender que nem tudo é para todos. Talvez ele não consiga no futebol porque vai ter um outro que é melhor que ele naquela posição e não tem nada de errado nisso, cara. Perfeito. Assim como ele pode ser melhor que muitos que já ficaram para trás há muito tempo atrás, né? Eu acho que acreditar e resiliência, constância, né, são palavras que a gente precisa ter no dia a dia. Muito bom. Obrigado mais uma vez, obrigado meu querido Márcio, Jonathan. Vocês aí que assistiram a gente, acompanharam, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado e até o próximo Jogada Empreendedora. Valeu, abraço, tchau, tchau. Você ouviu Jogada Empreendedora, o podcast que entra em campo para dar show.